Olá, sejam todos bem-vindos ao 17º episódio do nosso podcast. Estamos aqui, eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan. Diga oi para as pessoas, marido maravilhoso, Natan. Como é que é? O 17º e aí, pessoal? episódio. Boa tarde a todos. E no nosso 17º episódio, vamos responder uma pergunta. Na verdade, você vai responder essa pergunta, meu gato, porque eu vou fazê-la para você. Casamento perfeito existe? Ou isso é conversa fiada? Diga aí pra nós, existe ou não existe? Eita, existe. Existe? Existe casamento perfeito. Não, mas perfeito? Perfeito mesmo? Perfeito, perfeito, perfeito. É mesmo? Juro pra você. Não acredito. Onde é que você viu um negócio desse? Então, casamento perfeito, a gente precisa se situar na realidade primeiro, né? Quando a gente busca algo bom, você sempre tem algo legal, algo muito legal, e você tem algo perfeito. Mas eu vejo que é preciso entender o que é perfeito, né? Porque às vezes as pessoas vão pensar assim, poxa, mas já está querendo puxar para um lado filosófico. Não é questão de lado filosófico, mas sim olhar a realidade. O que é perfeito? Porque, em última instância, não existe absolutamente nada perfeito por ser perfeito. Tudo tem o seu grau de imperfeição, né? Vamos supor que você pegue, sei lá, uma pedra de brilhante. E no limite do limite do limite, com o melhor microscópio, você vai encontrar as imperfeições ali dentro. Mas ali eu estou falando de uma pedra, né? Aí você vai, por exemplo, vamos fazer uma viagem, né? Vamos ir em lugares paradisíacos. Aí você pega aquela visão maravilhosa, né? Uma praia, uma região bonita, ou então uma floresta, e você vai falar assim, meu Deus, que lugar perfeito, né? E o que é uma praia perfeita? Né? É uma praia que vai ter ondas, vai ter eventualmente uns mariscos, vai ter um caranguejo, e esse caranguejo foi lá e deu uma mordidinha no seu pé. Isso tornou a praia imperfeita? Faz com que a praia não seja... Não, Natan, claro que não. Aquilo ali é a perfeição da natureza. Aí eu... Bingo. Acertou, miserável. Bingo, acertou, miserável. Né? Algo perfeito, que a gente fala que é perfeito, eu preciso entender qual que é a realidade daquilo. E isso se aplica a uma viagem, a uma vista, né? A natureza é perfeita e aí se aplica à vida humana, né? E é comum as pessoas bagunçarem esses conceitos. E se elas bagunçam os conceitos, elas vão para o outro caminho. Parece que nada é bom, né? Então, ou algo tem que ser perfeito, ou parece que nada é bom. E aí você tem desde aquelas questões, né? Poxa, casamento é difícil, né? Lidar com o ser humano é difícil. Aí eu fico pensando, qual que é o lado fácil? Porque sempre que eu falo que algo é difícil, eu preciso de um referencial. Se eu fiz uma prova de matemática e eu achei aquela prova difícil, qual que é o parâmetro? O meu conhecimento, né? Se eu falo que lidar com o ser humano é difícil, qual que é o jeito fácil? O que é fácil? Né? Não lidar com o ser humano? É isso? Porque lidar com o ser humano, eu não posso colocar agora, então... A pessoa não falou que é a sua habilidade de lidar com o ser humano. Ela falou assim, lidar com o ser humano é difícil. Poxa, se lidar com o ser humano é difícil, então o contrário disso, para que seja fácil, presume que seja não lidar com o ser humano. Aí eu te coloco no isolamento, na solidão. Poxa, mas solidão é difícil. Aí eu te pergunto, o que é mais difícil? Lidar com o ser humano ou viver isolado na solidão? Aí você vai falar assim, não, Natan, ninguém merece viver isolado. Poxa, então, você está falando que uma coisa é difícil, mas ela é a única alternativa de felicidade possível. Logo, isso não tem nada a ver com difícil. Ao contrário, isso é justamente o motivo de talvez a sua alegria ou felicidade. Então, casamento perfeito existe. E aí, meu amor, fala aí um pouquinho antes... Né, vamos debruçar sobre esse tema aqui de forma mais, né, de uma forma dinâmica para a gente conversar mais sobre, né? É um tema legal para explorar. Fantástico, meu amor. Tudo que você falou, como sempre, muito pertinente.
E, de fato, as pessoas têm essa ideia de ter essa aversão à perfeição. Ao mesmo tempo que elas falam que querem tudo perfeito, elas têm meio que pavor das coisas perfeitas, né? Elas não podem ver alguém tentando fazer algo certo que fala assim, quer ser a perfeitinha. Não pode ver uma mãe tentando educar bem os seus filhos e compartilhando isso, que ela fala assim, quer ser perfeita, essa daí é a perfeita. Nossa, não vamos falar nada não, porque ela é perfeita, não erra nunca. As pessoas usam a perfeição de uma forma pejorativa, o que demonstra tanto que elas não entendem do que se trata a perfeição, quanto que elas têm um certo receio de se confrontar com a distância que elas estão da perfeição, né? Quando a gente fala de perfeição, na nossa cabeça costuma vir a ideia de não haver erros, né? Não há erros, é algo que não tem imperfeições. Só que o próprio conceito de imperfeições é muito relativo. Ele depende necessariamente de uma questão chamada expectativas de cenário, né? Então, como você falou, você está lá na praia, uma praia belíssima, afrodisíaca, com um mar lindo, limpinho, azul, aquele mar cristalino, né? Que você enxerga as pedrinhas. E tem o pobre do caranguejinho lá que te pica, te morde, não pica não. Aquilo realmente não tem como ser uma imperfeição se eu sei as expectativas daquele lugar. Se eu estou numa praia, se eu estou num lugar que a natureza está preservada, ali haverão animais. E esses animais, por sua vez, selvagens que são, têm comportamentos como esse, de morder. Então, eu posso dizer que aquilo é imperfeição, sendo que aquilo é completamente esperado para aquele cenário? Se as minhas expectativas elas estão ajustadas para o cenário, eu começo a enxergar as coisas como parte essencial do todo. E ali não há mais margem para que eu fale em imperfeição, né? A imperfeição ela tem justamente a ver com essa nossa percepção das coisas. Lá no próprio exemplo do diamante, né? Você vai olhar no microscópio, vai ver aquelas falhas, aqueles defeitos na conformação, mas de algum modo aquilo é o que torna a pedra única, né? Ou muitas vezes, eu não entendo nada de pedra, mas pelo pouco que eu já ouvi falar, dá a identidade, né? daquela pedra. Você conhece a identidade pelo conjunto de características próprias da sua conformação, que muita gente que não entende pode olhar e falar que é uma imperfeição. Do mesmo jeito, somos nós seres humanos. Nós temos as nossas características próprias, que se um olhar desatento nos alcança, ele dirá que aquilo é uma imperfeição, mas aquilo é a nossa natureza. Então, para eu falar de um casamento perfeito, eu preciso alinhar as minhas expectativas e entender do que eu estou falando. Se eu estou falando de 2 seres humanos, eu preciso olhar para esses 2 seres humanos e enxergar todas as suas possibilidades e não vê-las como imperfeições. Então, se eu tenho meu marido e ele pensa diferente de mim, isso é uma imperfeição? Como seria uma imperfeição se isso é próprio da natureza humana, né? O pensar, o raciocinar, o enxergar de formas diferentes, o ter temperamentos diferentes, personalidades diferentes, tudo isso é próprio da natureza humana. Então, não é isso que vai caracterizar algo como imperfeito. Existe o casamento imperfeito também? Existe. Mas ele não será caracterizado por essas coisas que são naturalmente próprias, né, daquilo que está diante dos nossos olhos. E a gente, quando estava a caminho aqui do podcast, a gente viu uma definição de perfeição muito boa, que é o mais alto nível numa escala de valores. E eu adorei essa definição porque ela nos mostra que para falar em perfeição a gente precisa de um referencial sempre. Eu preciso entender quais são as expectativas para aquilo ali. Então, eu preciso entender o que esperar de um casamento, o que esperar da relação de 2 pessoas, para que eu enxergue o mais alto nível de valor que eu posso ter naquela minha relação. Então, eu posso ter um casamento perfeito? Eu posso fazer com que o meu casamento seja perfeito? Posso. Enxergando qual é a escala de valores que eu posso atribuir para essa relação e como que eu vou galgar cada degrau. A gente não entra numa relação sabendo tudo. Mas em qualquer estágio que eu esteja do meu casamento, é possível eu traçar uma escala de valores do meu comportamento, da minha intenção, da minha ação e do meu direcionamento ali dentro. Então, nós nos casamos hoje. Tem como a gente ter o casamento perfeito hoje? Tem. Daqui 10 anos, tem como a gente ter um casamento perfeito? Também. Esse casamento de 10 anos vai ser igual ao casamento de hoje? Não vai. Ele vai ser diferente, porque eu tenho novos valores. Eu não podia, 10 anos atrás, esperar o que eu espero hoje do nosso relacionamento, porque nós éramos pessoas diferentes, graus diferentes de maturidade, havíamos aprendido coisas diferentes até então. 10 anos depois, e com tudo que a gente construiu, as minhas expectativas são outras, né? As minhas cobranças vão ser outras. Então, cada relacionamento, e o próprio relacionamento em cada estágio, ele tem expectativas diferentes. Mas quando eu estou devidamente alinhada com essas expectativas e consigo enxergá-las, e eu sei o que esperar, e eu sei o que eu posso esperar de maior no meu relacionamento, ali
eu tô vendo o desenho da perfeição desse relacionamento. E ali eu posso chegar. Então, eu não tô falando dessa imperfeição onde eu não tenho nenhuma oscilação. Porque a natureza humana, ela é oscilante, né? Como esperar qualquer coisa humana que não varie? Só que essa variação é perfeita. Essa variação, ela tá dentro do conceito de perfeição, porque ela é uma variação, uma oscilação que caminha para uma evolução. É uma oscilação de duas pessoas que estão ali buscando acertar. Então, o mais importante disso tudo que eu vejo é não olharmos para essas oscilações, e a gente vai ter muitas oportunidades de falar sobre isso aqui, não olhar para essas oscilações como um atestado de imperfeição para essa relação, mas sim como apenas parte do que essa relação realmente é, e parte essa que, inclusive, pode contribuir para elevar o nível dessa relação, né? Aí você falou, último ponto que eu quero falar, antes de você retomar a palavra. Você falou sobre solidão, né? Que se relacionar com alguém é difícil, qual seria o fácil? Ah, a solidão. Não, mas a solidão também é difícil. A solidão não só é difícil, como ela é contrária à nossa natureza. Nós não fomos criados para nos bastarmos. Aí você fala assim, ai, que absurdo, pois eu sou solteira, eu me basto, eu sou feliz sozinha. Não é. Não é porque não é possível que a gente fique sozinho no mundo. A gente precisa de alguém para nos ajudar em tudo. Comer, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas, ver uma pintura, alguém tem que ter pintado aquela pintura, morar numa casa, alguém construiu a sua casa. Nem o Rodrigo Hilbert. Ela é feliz sozinha com um monte de contatinhos, saindo com... Fora no final isso, das né? contas, Assim, acompanhado de um monte de gente. Sem entrar nesses detalhes, que são muito reais mesmo. Mas falando de modo geral, a nossa natureza nos faz depender de todo mundo o tempo todo. Se alguém nos solta numa floresta, a chance de sobrevivência é quase zero. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de interação, de troca, de grupo. A gente foi criado para isso. Nós somos seres coletivos, nós não somos seres individuais. Então, é mais do que natural que a solidão não faça parte da nossa natureza. E quando a gente se depara com ela, isso nos causa sofrimento, em alguma medida. E aí, quando eu falo de relacionamento, nós fomos configurados para isso. O que a gente precisa é só ajustar alguns ponteiros e aparar algumas arestas para que a gente saiba se relacionar bem. Mas é a nossa natureza. Nós somos seres relacionais, nós não somos seres individuais. Então, a solução definitivamente não é o fácil dessa história. E assim, na ideia do caranguejo, o caranguejo falei, mordeu seu pé, né? Você mencionou sobre isso. Aquilo ali é a natureza própria do caranguejo, né? E o ser humano também tem a sua natureza própria. Só que existe uma diferença. Onde é o momento onde você pode se comportar como um caranguejo, né? Ou você pode se comportar como um ser humano. O caranguejo, ele tem uma coisa chamada instinto. Então veja bem, ele vai lá e morde um pezinho, um bichinho. Aquilo é instinto. Em qualquer situação igual, ele vai fazer a mesma coisa. É o instinto de sobrevivência. O ser humano, ele tem uma coisa chamada escolha. Ele tem um intelecto ativo. Ele toma decisões. Então ele precisa colocar ali dentro, o ser humano ele pode colocar dentro dele uma coisa chamada intencionalidade, né? Ou seja, não é somente uma intenção. Eu não sei nem se esse é o significado da palavra, mas é uma intenção que tem por trás, você consegue ver isso, um movimento de vontade e de entrega de algo melhor. Olha só. Então, o que acontece? Você tá lá com um cachorrinho. Aí o cachorrinho pegou uma doença da raiva. A raiva é um problema. Uma doença é um problema. Ele está se comportando de uma maneira prejudicial que vai fazer mal a outras pessoas e aquilo ali é fora da normalidade. Mas um cachorrinho foi lá e latiu. E não pode fazer barulho no seu prédio. Isso é um problema? Do cachorrinho? Não. Isso é natural dele. Vejam, né? Vamos pro ser humano. Até brincando não, conversando com a Ana, né? Eu lá em casa, eu sou desorganizado, né? Então, na minha jornada profissional, a desorganização me fez perder muito tempo e dinheiro. Então, eu tomei raiva da desorganização. Então, eventualmente, eu chego em casa e a Ana, com as 4 crianças, aquela correria dela da tarde, e ela trabalha também aquela coisa que vocês já conhecem aí através dos vídeos dela.
Às vezes eu chego no escritório e tá bagunçado o escritório. Certo? Aí vamos lá. Aquilo ali, eu olho o escritório e falo, caraca, esse escritório tá bagunçado. Dentro de mim, Aí eu vou te perguntar, Natan, vou te perguntar, isso é um problema? Isso demonstra uma imperfeição no relacionamento? Porque eu falei que existe casamento perfeito, beleza? E eu vou dizer mais pra vocês, e o meu casamento é perfeito, né? Aí eu acabei de relatar agora algo que acontece na minha casa que me deixa um tanto quanto nervoso, vamos dizer assim, né? Eu não gosto, me desagrada, não é nervoso, mas aquilo me desagrada. Isso é um problema no relacionamento? Não é um problema no relacionamento. Porque quando aquele escritório está bagunçado, não é intenção da Ana bagunçar aquele escritório. É circunstância, é situação, é questões a serem desenvolvidas, normais, né? E eu também tenho as minhas questões a serem desenvolvidas. Quando eu faço algo que a Ana Paula não gosta, é a intenção minha prejudicar a Ana Paula? Não, não é. Então, quando que um casamento pode ser perfeito? Quando existe dois seres humanos unidos numa só esperança, num só desejo, numa só disciplina, né? Numa mesma... Esqueci o nome lá que fala. Eu já mencionei para vocês outra coisa. Dois seres humanos juntos, com o mesmo objetivo, né? Fazer com que o outro vá para o céu. Aí quando você avalia isso, veja bem, o Natan foi lá e traiu a Ana Paula. É uma imperfeição? É. Mas o Natan não traiu a Ana Paula. O Natan bagunçou a cozinha. Fez um barulho na hora desnecessário. Isso é um erro? Não. Isso faz parte da própria perfeição humana. Tal como o caranguejo tem o instinto dele de morder, eu, Natan, não tenho instinto. Então eu não posso morder a Ana. Eu não posso agredir a Ana. Mas de algum modo eu também tenho algo que eu não consigo segurar. Que é a própria imperfeição humana. Só que se o ápice máximo do ser humano é um ser humano com algumas imperfeições, isso é o perfeito. E quando a gente avalia o próprio amor, eu amo a Ana Paula. E eu tenho meu papel. Meu papel, por exemplo, é servir a minha esposa. É amá-la. É acolhê-la quando necessário. É proteger a Ana Paula. Mas se ela não precisasse de amor, não precisasse de proteção, não precisasse de nada, não existiria casamento. Vocês entendem? Então não tem como eu falar que existe um casamento perfeito se o ser humano que está na minha frente é tão completo que ele não precisa de mim. Consequentemente, se a Ana Paula não precisa de mim, eu não consigo servi-la. Eu não consigo entregar-me. Eu não consigo, puxar para cá. Eu não consigo nem desejar a eternidade da alma dela, porque ela já está eternizada pela própria completude que ela é. Ela é uma super-heroína, por exemplo. Então, toda pessoa 100% completa que não precisa de ninguém é uma pessoa infeliz. Isso absolutamente, em qualquer circunstância. Um dia que eu estiver ao vivo com vocês, nós podemos discutir isso. Não existe nenhuma circunstância de um ser humano que é sozinho e é feliz. Não, é impossível isso acontecer. Né? Então, quando a gente fala que existe casamento perfeito, existe. Porque tudo aquilo que você um dia, se estiver ao vivo comigo, falar para mim que é imperfeição, eu vou te provar que isso não é imperfeição. É a natureza própria da evolução humana. Inclusive porque nós seres humanos, não nascemos prontos. Um caranguejo, deu 1 mês de vida, ele vai fazer a mesma coisa. 1 mês não. A partir do momento que nasceu, ele vai fazer a mesma coisa. Todo santo dia a mesma coisa. Ele nasce pronto, ele só nasce pequeno. Depois nasce pronto, ele vai comer do mesmo jeito. É tudo igual, não muda nada. Um passarinho não, porque enquanto ele não consegue... caçar, ele vai pegar a comidinha que o pai dá na boca. Mas tá na hora de comer do mesmo jeito. Nós não. O ser humano não é assim. O ser humano, ele é um ser humano aos 10 anos, aos 15, aos 20, aos 30. Ele pode ser um ser humano diferente e melhor a cada dia. Um leão não consegue fazer isso. Um elefante não faz isso, gente.
Um elefante de 10 anos de idade, um de 15, um de 20, um de 30, fazem exatamente a mesma coisa. Então, quando você fala de um ser humano, é óbvio que o máximo da perfeição humana é a intencionalidade, certo? É a vontade aplicada de melhoria e o desejo da eternidade do seu cônjuge. Deixa eu aproveitar o seu respiro. Pode? Você falou, né? Quando a pessoa tiver oportunidade de te encontrar ao vivo, e temos essa oportunidade. Temos e teremos uma oportunidade de sermos assistidos ao vivo. Mas só para quem fizer a sua inscrição. Dias 14, 15 e 16, nós vamos realizar o evento Os Pilares do Casamento Incrível. Vai ser online. E para participar tem que se inscrever no link. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai estar aqui no perfil, todas as minhas redes sociais. E precisa se inscrever para a gente organizar direitinho. Lá vai ter um formulário, a gente vai entender o que vocês mais querem ouvir nesses dias. Nós estamos preparando aulas maravilhosas, né? Mas provavelmente teremos também momentos de interação com vocês. Então se inscrevam, que será muito bom. Isso aí. E ao final, não, no meio, sei lá que hora, nós vamos abrir a inscrição para a comunidade de casamento incrível, tá, pessoal? Então, Natan, você só quer vender. Vai lá e assiste, tá? Você não precisa entrar, se você não quiser. Segue sua vida, continua assistindo os nossos conteúdos, estamos aqui para te servir, tá bom? Só tô dizendo para vocês porque tem coisa como essa, profunda, que eu preciso fazer com você atividade, que eu preciso trazer você para uma meditação, que eu preciso trazer você para conteúdos muito mais profundos, para que eu consiga internalizar na sua cabeça os conhecimentos. E tem uma questão de momento, né? Que eu sempre falo para as pessoas lá, quando eu vou gravar os stories. Nada é para todo mundo, né? Eu acho que esse é um conceito interessante. A gente tem que entender que existem pessoas que estão preparadas e estão dispostas a se comprometer nesse nível, né? Quem é que vai parar, de fato, para melhorar seu relacionamento com papel e caneta na mão, sentado, assistindo uma aula, disposto a aplicar esses exercícios? Então, não é todo mundo, mas eu espero que seja muita gente, né? Então, quem se sentir já nesse momento... Mas o que eu tava falando é o quê? Tem conhecimento, pessoal, que eu não consigo trazer para vocês se eu não tiver vocês aptos a aprender, a fazer atividade, tá? Então, coisas profundas que vão trazer felicidade real para a vida de vocês, eu preciso de vocês comigo. Não dá para ser aqui no YouTube. Eu não consigo aprofundar. Aqui você está assistindo o YouTube em qualquer momento da sua vida. Você não tem aquele ambiente formal, você não tem um roteiro de atividades, você não tem uma linha de raciocínio específica, você não tem um ciclo de evolução. Então, é por isso que, quando a gente quer trazer alguma coisa séria, a gente traz aqui. Quando eu quero transformar a sua vida, eu preciso te trazer para um ambiente onde eu tenho muito mais ferramentas para conseguir te entregar e fazer com que a sua vida se mude. Vixe Maria, sua vida se mude. Mas para que a sua vida transforme. Mude. Isso mesmo, meu gato. Então, eu não sei o que eu tava falando. Mas vixe, sei lá. Enfim, pessoal, a ideia da perfeição existe, né? Como eu falei, o ser humano não nasce pronto. Nós vamos evoluindo durante a vida. Então, quando eu olho para Ana Paula e falo assim, você bagunçar o escritório me desagrada. E por me desagradar, isso aqui é um problema no meu casamento. E por ser um problema, eu posso afirmar que o casamento perfeito não existe. Aí eu vou te falar assim, tá, existe alguma possibilidade de um ser humano nunca te agradar? Aí você vai falar assim, não, por isso que não existe. Eu falei, então, porra, então quer dizer que tudo é ruim? Não. Se o ápice máximo do ser humano é essa evolução contínua, isso é a perfeição. E digo mais para você. Se eu tenho um ser humano na minha frente estático, um robô, ele depende da evolução que eu programo nele. Só que a Ana Paula, gente, ela me entrega muito mais. Eu peço para ela uma palhinha, ela faz um show. Então, o que acontece? Quando você chega num ser humano e fala assim, eu quero você perfeito. O que é o perfeito, né? Porque se você está buscando uma perfeição estática, você está buscando uma perfeição que está na sua cabeça, porque ela não está com base na realidade. Então, eu chego na Paula e falo assim, eu quero uma perfeição estática. Tá, então quer dizer, eu estou limitando o potencial que ela entrega, que ela pode entregar muito mais e que ela faz. Então, o casamento perfeito existe, você só precisa estar voltado para a realidade. Maravilhoso! Bom, então vimos que casamento perfeito existe. Vimos que a perfeição tem tem necessariamente um referencial. Para eu falar de perfeição, eu preciso entender as expectativas. E quando eu estou falando de ser humano, eu sei, pela experiência da vida, pela observação da realidade, que seres humanos têm
tropeços, vamos chamar assim, que faz parte do ser humano cair e levantar, errar e acertar, corrigir a rota, mas que quando eu aplico intencionalidade de melhora e quando eu traduzo essa intencionalidade nas minhas ações, eu estou falando de uma jornada que está completamente dentro das expectativas humanas do mais alto nível numa escala de valores. E a isso a gente dá o nome de perfeição. Então, quando eu posto, por exemplo, um vídeo lá no Instagram de rotina, um vídeo que dura 3 minutos, aquele vídeo é o resumo do meu dia. E como um bom resumo, né, eu como uma pessoa estudiosa que sempre fui, sempre gostei de estudar, aprendi na minha vida que um bom resumo traz os pontos principais, né? Um bom resumo, ele precisa ser representativo do todo. É como escolher uma amostra para fazer um teste também. Se você vai escolher uma amostra, você precisa de um tamanho de amostra representativa e você precisa de coisas naquela amostra que sejam representativas do todo. Então, o meu vídeo de 3 minutos tem elementos que representam. E aí as pessoas sempre questionam, né? Nossa, ninguém chora. Nossa, não brigam. Nossa, não fazem isso. Nossa, não fazem aquilo. Essas coisas são completamente esperadas, né? Quem tem filho pequeno sabe que eles brigam. Sabe que um filho dá birra. Isso tudo já é completamente esperado. Então não há necessidade de eu colocar lá para você saber que existe, né? É interessante ver esse movimento das pessoas acharem que a gente tenta esconder uma coisa que é impossível que não exista. Como é que eu teria 4 filhos e eu estaria escondendo que eles dão birra, sendo que esse movimento é completamente natural? Mas agora uma coisa é verdade, isso não é a maior parte dos meus dias. Isso não é algo que represente a minha vida. Isso não é algo que acontece tanto e de tamanha importância que para fazer um resumo do meu dia, isso precisa estar incluído. Então, a mesma coisa é um relacionamento. Vocês me veem com o Natan. É claro que no nosso caso, a gente já superou muitas etapas, né? A gente realmente não tem divergências calorosas de opinião. Nós temos conversas, nós temos alinhamentos, nós discordamos em muitas coisas, mas hoje a gente já desenvolveu um método de tratar essas coisas sem que os nossos ânimos ditem o tom da conversa, que é uma coisa muito comum entre os casais. Mas ainda que tenha um casamento onde os ânimos ainda não estão controlados, isso não coloca esse casamento na condição de imperfeito, né? Se atender todos aqueles critérios que a gente mencionou. 2 seres humanos com a intenção de acertar, dando cada um o seu melhor, com empenho máximo para fazer o que é certo naquela relação. Esse é o mais alto nível numa escala de valores que eu preciso buscar quando o assunto é relacionamento, né? E é isso que vai fazer esse relacionamento ser perfeito, essa busca. Esse relacionamento perfeito não é simples de fazer não, tá, pessoal? Tem muita coisa que a gente vai trazer para vocês aqui que é simples de fazer, mas isso não é, tá? O relacionamento perfeito, ele demanda profundidade. Então, não vou mentir para vocês que vocês vão simplesmente ali se olharem, vão seguir um caminho juntos e isso é perfeito. Não, não é. Algumas maluquices, excessos, loucuras, desrespeitos, egoísmos, enfim. E isso está disfarçado por inúmeras questões, né? Por exemplo, uma coisa interessantíssima sobre a vergonha, né? Que a vergonha é por egoísmo, né? Então, por exemplo, a pessoa que é tímida, ela é uma pessoa que acha que está todo mundo olhando para ela o tempo inteiro. Então, Natan, por que não? Porque ela acha que quando ela vai lá fazer uma apresentação, todo mundo vai mudar a vida deles porque ela está fazendo uma apresentação feia. Você é tímido porque você é soberbo. Você está achando que está todo mundo te olhando, mas ninguém está nem aí para você, nem para mim, nem para Ana Paula. Tá? Eu só dei esse exemplo para vocês entenderem que chegar a um casamento perfeito demanda, né, estudo, esforço e uma caminhada. E também não é só achar que o casamento perfeito é aquele onde não tem brigas, né? Porque muitos casais se omitem de falar a sua opinião pro cônjuge e deixam de contribuir com a melhora dele. E às vezes deixar de falar certas coisas é pior do que brigar. Que é o próprio egoísmo. Eu não quero que você pense mal de mim, então eu não vou te dar aquele toque, eu não vou te falar aquilo que você tá fazendo errado. Por preocupação excessiva com a minha autoimagem, né? Por não querer ser eu a te contrariar, eu te deixo no erro, porque eu tô mais preocupada comigo, em ser boazinha, em ser fofinha, em não incomodar. Isso é o suco de egoísmo, né? Disfarçado de pessoa boa. Nossa, olha lá, não briga com ninguém, não fala nada, aceita tudo, mas na verdade você tá deixando de contribuir. E deixar de contribuir é uma coisa péssima, né? Se eu estou em busca de um relacionamento incrível, os dois precisam estar empenhados com a melhor... extrair um do outro a melhor versão.
E não se extrai a melhor versão sentada a bunda no sofá, deixando o outro errar à vontade. Não quer fazer exercício físico? Deixa, não. Quer comer igual um javali selvagem? Deixa, já é adulto, sabe o que faz. Esse lavar as mãos, alguém lavou a mão na história. As mãos, isso aí. Alguém lavou as mãos na história e a gente sabe o que isso significou. Né? Isso. E é interessante isso aí, esses movimentos. Quando a gente estiver ao vivo com a galera na comunidade, né? A gente vai poder tratar esses problemas ao vivo, na hora, né? E isso que eu acho interessante, pessoal. A gente fala muita coisa aqui, eu sei que é difícil de compreender. Por exemplo, eu não falei pra... Igual, por exemplo, a Ana Paula faz alguma coisa que eu acho errado, eu falo pra ela. E muitas vezes a maneira como eu falo, a maneira como ela vai receber aquilo ali, não é legal. Eu crio um desconforto naquele ambiente. Só que se eu estiver falando com ela alguma coisa, pensando em mim, ou se eu deixar de falar, porque, já que... Vai causar estresse. Eu vou nem falar nada, deixa ela fazer. Isso é egoísmo. Vocês entendem? Tá vendo onde está o egoísmo? Né? O egoísmo está em ações que vocês não pararam para pensar ainda. Né? Eu falo, não, deixa quieto, vai gerar estresse, não vamos fazer amor uma semana, vai brigar, ela vai ficar emburrada comigo. Cada um tem a sua situação, né? na sua vida. Vai ficar emburrada, então eu não falo. O que é isso? É lavar as mãos. Né? E deixar com que o outro siga o caminho errado. Mas você precisa colocar a sua cara a tapa. Porque isso que é defender, isso que é proteger. Natan, mas eu tô colocando a cara a tapa de forma errada. Eu não tô... tudo bem, pelo menos você tá colocando a cara a tapa. Você vai colocar o seu coração na frente na hora que vier o tiro. Você vai acordar cedo, você vai se virar. Agora, se você lava as mãos, né? A gente vai ter os homens que nós temos hoje aí. Né? Os caras que não estão nem aí pra paçoca. E fora o nosso sistema cerebral de atenção, né? Se eu começo a pensar sobre uma coisa, as soluções vão se tornando mais claras ao meu olhar. Mesma coisa quando você vai comprar um carro. Quero comprar um Corsinha. Hoje eu não vi nenhum Corsa na rua, mas se eu falar que eu quero comprar um Corsa, tem chance daqui pra volta pra casa eu achar uns 3. Uhum. Porque o meu olhar tá mais atento para aquilo. Então, se você quer falar com o seu cônjuge, você fala de um jeito e deu errado. Aí na segunda tentativa deu errado também. Se você desiste, você nunca vai acertar, você nunca vai encontrar a forma certa. Se você persiste, você começa a ficar com aquilo na cabeça e parece que o universo vai te mostrando também, né? Aí você esbarra num vídeo nosso, aí você entra aqui no podcast, aí você vai encontrando as ferramentas, aí você descobre a comunidade. Cara, você vai descobrindo um jeito. Mas você precisa estar buscando, né? Ninguém vai cair de paraquedas, bater lá na sua casa e falar assim, oi, tudo bom? Você tá com problema de comunicação no seu relacionamento? Eu tô aqui pra te ajudar. Não é assim que a coisa funciona, né? O mundo responde quem tá procurando. Então, tente, né? Não de forma tola, fazendo toda vez do mesmo jeito que já deu errado. Mas vai tentando coisa nova. Fala de um jeito, fala de outro. Fala uma hora, fala outra. Não deixa de falar, não deixa de tentar. Porque o único jogo que a gente perde é o jogo que a gente desiste. A derrota é garantida, né? WO. Se eu não fui no jogo, eu perdi. Agora, se eu joguei, se eu fui lá, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, mas para isso eu preciso estar lá. A nossa presença e a nossa coragem, elas são decisivas na nossa vida. Porque só com elas a gente tem chance no mundo. Sem elas, a gente já perdeu. Lindo, você falou de casamento perfeito. Rapidinho, galera, é o seguinte, falamos alguma coisa que deu uma explosão na sua cabeça de ideias? Você vai escrever assim, ó, tipou, achei o Corsa. Aí você vai escrever assim, ó, tipou, achei o Corsa no caranguejo. Ótimo. Ou então, tipou, achei o Corsa no cachorro raivoso. Ou então, tipou, achei o Corsa no escritório bagunçado, tá? Coloquem aí pra gente rir daqui a pouco dos comentários. Vai ser divertido. Isso é muito gostoso. A gente rir e fixar na cabeça onde que a gente achou o Corsa. Vai lá, minha gata. Segue a vida porque a gente tá só no primeiro ponto ainda. Pois é. Bom, nós falamos muito sobre o que é o casamento perfeito, esses conceitos, essas definições, esse ponto de partida. E existe também, para um casamento perfeito, uma estrutura, uma hierarquia, né? Que é o que fundamenta tudo isso que a gente falou. Todas essas expectativas, todo esse nível que eu posso esperar na escala de valores, né? O mais alto nível. Tudo isso está estruturado em uma hierarquia muito específica, que precisa acontecer exatamente dessa forma para as coisas darem certo, né? Aí você fala assim, mas eu quero dar certo do meu jeito. Pois é, não tem jeito. Tem coisas que são do jeito que são. Quer a gente goste, quer não. Porque, assim, essa liberdade
disseminada dessa forma, que cada um faz o que quer, do jeito que quer. Ai, mas eu sou livre para ser feliz. Está gerando a época mais infeliz de todos os tempos. As pessoas estão tirando as próprias vidas, as pessoas estão em relacionamentos descartáveis, as pessoas não enxergam valor nenhum em si mesmas nem nos outros, todo mundo se utiliza como objeto, todo mundo vive correndo atrás do prazer e se afundando cada vez mais nele. Então essa liberdade, ela claramente nos fez muito mal porque nós não sabemos utilizá-la no fim das contas. Então a gente precisa, sim, de regras, de estruturas, de moldes, onde a gente simplesmente entra lá dentro. Dentro de cada molde desses, vai ter uma grande liberdade de agir, né? Não se preocupe com isso. Mas o que a gente vai passar para vocês agora é uma estrutura de o que vem acima de quê, qual é a posição das coisas na nossa vida. Porque a origem das nossas maiores mazelas é justamente posicionar as coisas de forma errada. Algo que deveria ocupar um lugar e está ocupando outro. Isso nos causa um profundo sofrimento, sabe? É como... Não é só para quem tem toque, né? Mas quando você vê uma coisa fora do lugar, um quadro torto, um negócio, aquilo gera na gente um natural desconforto. Por quê? A ordem é uma tendência que a gente tem, né? Por mais que eu seja bagunceira, o Nathan já me expôs aqui, já sou mesmo, todo mundo já sabe. Não. Eu sou bagunceira, fazer o quê? A ordem é uma virtude que eu busco, mas essa ordem de... Quem não gosta de ver as coisas no lugar? Todo mundo gosta. Quando você vê uma coisa bagunçada, aquilo gera um incômodo natural. E na nossa vida é da mesma forma. Quando as coisas estão bagunçadas, a gente tem um incômodo natural. A questão é que na nossa vida, muitas vezes, a gente não consegue enxergar de imediato a posição que as coisas deveriam estar. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês, nós trouxemos um roteiro de hierarquia. A forma como as coisas devem estar posicionadas na sua vida para que o seu relacionamento consiga alcançar o status de um casamento perfeito. Precisa estar desse jeitinho aqui que a gente vai falar agora. Ah, mas e se não tiver? Tem que colocar. Vocês vão entender. Vamos lá, meu gato. Primeiro passo dessa hierarquia. Quem deve estar em primeiro lugar? E eu vou deixar você responder essa, porque você tem história pra contar sobre esse assunto, e você já aproveita e se explica aí pro pessoal, entendeu? O que acontece, né? Há um tempo desde atrás eu respondi algumas caixinhas de perguntas da Ana Paula. Maio, que eu vi que eu perdi 2.000 seguidores no dia. Vão-se embora, bandi, à toa. Vão-se embora daqui. Mas o que acontece? Eu coloquei lá, né? Uma hierarquia. Eu falei, ó, primeiro é a Ana Paula, depois as crianças, depois meus pais e em quarto lugar. Terceiro era Deus. Então eu coloquei Ana Paula, meus filhos, em terceiro lugar eu coloquei Deus, né? Deus em terceiro lugar. A chuva de comentários. Era voando pena pra um lado, era latido do outro, era até barulho de jacaré, acho que a gente ouviu. Mas assim, eu brinco carinhosamente, pessoal, porque isso são reações animalescas. Por que reações animalescas? Porque não param minimamente para pensar que alguém que entrega para vocês o conteúdo que nós entregamos, né? Não vamos pensar de forma simplória, né? Não vamos pensar de forma, assim, um tanto quanto boba, né? Claro que, poxa, Nata, mas você escreveu aquilo. Mas pare e pensa, né? Mas enfim, Deus é em primeiro lugar. Quando eu escrevo Deus em terceiro lugar num post disso aqui, o que eu tô querendo dizer? Ali eu tô falando com uma massa. Tô falando com uma massa de pessoas que nem sequer reza, nem sequer vai à missa, ou vai ao culto. Nem sequer tem noção disso. Eu tô falando com uma massa que tá vendo a Ana Paula nas suas rotinas diárias e praticamente não me vê lá. Eu tô falando de uma massa que não me vê rezando, não me vê fazendo nada disso aqui. E quando eu avalio o meu dia a dia, eu entrego tudo que eu tenho pra Ana Paula e pros meus filhos, né? E eu rezo, não é nem todo dia, e vou à missa uma vez por semana. Então eu posso te perguntar, cara, que cristão é esse que fala que Deus está em primeiro lugar, mas só vai à missa uma vez por semana? Entende? Então, quando eu faço uma resposta daquela lá, eu estou querendo dizer isso. Mas isso significa que Deus não está em primeiro lugar, né? E aí, mais uma vez, eu convido vocês a tirarem o raciocínio raso e animalesco do negócio e passar para um raciocínio mais profundo, tá?
Se eu falar pra você, cara, essa mesa de madeira aqui ó, é mole, pode bater a cabeça. Significa que pode bater a cabeça? Não. Por quê? Porque ela é dura. Ela é de madeira. Se eu falo pra você que eu e a Ana Paula somos cristãos, que nós vamos ter quantos filhos Deus nos mandar, que nós somos orientados ao serviço, à entrega, ao amor único, que nós somos orientados a uma só carne por toda a eternidade e que nós ensinamos isso a vocês. E se após esse texto todo eu falar assim, pra mim Deus está em 30º lugar, o que você vai pensar? Você vai escutar Deus está em 30º lugar? É sério que você vai escutar isso? Não, não é. Mas por que não é? Porque não tem como ser. Entende? Quando eu falo pra você uma sequência de coisas como essa, e falo assim, ó, e essa macieira tá dando jaca. Você fala assim, até mentira. É óbvio, macieira não dá jaca. Figueira não dá melão. Né? Bananeira não dá peixe. Não tem como dar peixe. Uma bananeira dá banana, pô. Pode até não dar banana. Mas não vai dar maçã. É isso. Então entenda isso pela lógica. E no final das contas, por que Deus é em primeiro lugar? Porque ele é a origem. Afinal, nos exemplos que eu dei, não tem como a banana nascer sem a árvore, sem a bananeira. Não tem como chegar a jaca sem o pé de jaca, que eu não sei o nome dele. Sem o pé de melão, que eu não sei o nome também, né? Não sei se melão dá na terra. Certo? Então, quando você pensa numa base de casamento estruturada, né? Você vai buscar os ensinamentos e a origem e a lógica e o movimento humano possível rumo à felicidade. E não existe outro elemento humano possível rumo à felicidade, senão o caminho escrito pela Igreja Católica. Quer dizer, não sei se existe algum outro, mas eu sei que o caminho escrito pela Igreja Católica é um caminho que te leva, te conduz à felicidade plena, à completude. E aí, perfeita, o que você fala? Maravilhoso. Ainda sobre o fatídico episódio do Deus em terceiro lugar, eu achei muito interessante o movimento das pessoas de revolta. E eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que se revoltaram não colocam Deus em primeiro lugar. Porque uma ou outra veio falar comigo, né? Assim, eu entendi o que ele quis dizer. E, Ana, é só olhar para a vida de vocês, como que um cara que está disposto a trabalhar o quanto for para sustentar uma família de que ele não sabe nem que tamanho vai ser, como que ele não está colocando Deus em primeiro lugar em todas essas atitudes? Como? E tanta gente se revoltou, tanta gente comentou, que absurdo, ainda se dizem católicos, se um dia forem ensinar sobre catolicismo, me avisa para eu passar longe. Olha o tipo de comentário. Não, é de chorar, né? De rir, não. Eu fiquei tão impressionada. Em nenhum momento eu fiquei chateada numa vontade de defender o Natan, porque é mais que óbvio que ele não precisa de defesa numa situação dessa. Mas eu fiquei tão decepcionada com a reação das pessoas. Gente, é muito fácil abrir a boca para falar que Deus está em primeiro lugar. Difícil é colocá-lo de fato. É muito fácil você falar que reza o terço, que vai à missa. Tudo isso é maravilhoso. São coisas que eu faço. Mas isso não é nada perto da vida real. Entendo o que eu tô falando. Fazer isso é bom? É ótimo. Mas se você faz isso e você não está entregue na sua vida, se você não faz suas obrigações, se você não cuida da sua família, se você não abre mão do controle das coisas que devem estar com Deus e não com você, se você não faz nada disso, você pode passar o resto da sua vida rezando, que não vai adiantar nada. Porque você não está vivendo. E Deus nos deixou as diretrizes para que a gente viva segundo os seus mandamentos, para que a gente viva segundo as coisas que Ele disse. Ele não deixou lá escrito, reze o terço. Para ser salvo, reze o terço, vai na missa e pronto. Isso está incluso em respeitar a igreja, obviamente. E são práticas espirituais que nos ajudam sim a elevar o nosso espírito. Mas leia o que está lá nos mandamentos. Leia o que está lá sobre honrar pai e mãe, sobre amar ao próximo, sobre não mentir, não roubar, não matar. É tudo sobre amar a Deus e sobre amar o próximo. E quando você olha para uma pessoa que está diante dos seus olhos,
e você a vê fazendo essa doação total. Você sabe, porque com um pouquinho de boa vontade, você consegue depender das coisas que você vê, elementos importantes para chegar às conclusões que são óbvias. Se você vê mulheres que me seguem, sabe o quanto muitas delas gostariam de ter mais filhos, mas elas não têm porque o marido fala que não quer. Essas mesmas mulheres comentando nesse post, poxa, me decepcionei que ele não bota Deus em primeiro lugar. Caracas! Olha o nível de dissociação da realidade que tem na nossa cabeça, gente. A gente precisa abrir os olhos para esse tipo de coisa. Não dá para admitir que você esteja olhando para esse copo e eu tô te falando, olha, esse copo aqui, ele é preto, tá bom? Não é possível que você não consiga olhar e falar assim, não, esse copo aí não é preto, eu tô vendo. Então, a gente não é criança para as pessoas terem que desenhar nada pra gente, não. A hierarquia das coisas começa com as nossas ações. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida não significa que eu vou subir a escadaria de joelho, que eu vou me vestir de véu, que eu vou rezar, acender vela. Significa que eu não vou falar mal dos outros. Significa que eu não vou sair por aí falando mal do meu cônjuge nas primeiras e segundas e terceiras oportunidades que eu tiver. Significa que eu não vou trair as minhas amigas. Significa que eu não vou sentar numa rodinha de uma pra falar mal da outra. Significa que eu não vou desrespeitar as pessoas que eu gosto. Significa que eu não vou ter preguiça de servir na minha casa. Significa que eu vou educar bem os meus filhos. Significa que eu vou usar as minhas habilidades, eu vou oferecê-las a serviço do bem das pessoas. Significa um tanto de coisa que não é viver de aparência igual a gente quer. Eu não quero que as pessoas me achem católica, né? Eu recebo muitas críticas na internet, inclusive, por isso. Do grupo católico e do grupo não católico. Ai, Ana, eu acho que você deveria usar roupas diferentes. Eu acho que você deveria fazer coisas diferentes. Tá tudo bem. Todo mundo pode achar o que quiser. Eu preciso estar vivendo uma vida alinhada, que é claro que é uma vida que vai ter muitos reparos a serem feitos e que eu venho fazendo e vou continuar fazendo. Mas ela é uma vida alinhada a servir a quem realmente importa. É uma vida alinhada a cumprir a minha finalidade. A minha finalidade é viver bem essa vida aqui na Terra para quem sabe conseguir viver melhor ainda depois da morte. Agora, uma coisa é certa, né? A gente vai se surpreender depois da morte. Muitos que a gente tem certeza que são fervorosos e que por isso vão pro céu, a gente vai se surpreender sabendo que o interior deles não estava alinhado com aquilo que eles demonstravam, que era só aparência. Já outras pessoas que a gente enchia o peito para julgar, enchia a boca para falar mal, essas provavelmente estarão lá, porque elas guardaram no interior delas tudo que precisava ser guardado de bom. Esse amor a Deus e esse amor ao próximo, que não diz respeito exatamente ao que você aparenta ser, mas ao que você é de fato. Não é só uma questão de falar, gente. O cerne da coisa é isso. Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita para você fazer uma tatuagem nova. Deus em primeiro lugar é um estilo de vida que tira você do controle e coloca Deus. Coloca Deus nas suas decisões, coloca Deus na condução da sua vida, na condução da sua família. E isso é difícil pra caramba. Eu vou falar pra vocês que é muito difícil, porque volta e meia a gente quer controlar as coisas. Abdicar desse suposto controle, porque de fato a gente não tem, mas abrir mão dessa sensação de controle é realmente a tradução do que é colocar Deus em primeiro lugar. Então, para um casamento perfeito, como que é esse Deus em primeiro lugar? Significa que o casal tem que rezar junto, que o marido tem que deixar de trabalhar para ir na missa? Não significa isso. Significa que os dois têm que estar alinhados a fazer o bem um ao outro, a colocar a sua família a serviço de Deus. É claro, tem que ir na missa, tem que cumprir os preceitos da igreja, claro que tem. Tem que ter vida espiritual, claro que tem. Mas uma vida espiritual compatível com a realidade humana. Ninguém aqui é religioso. Eu não vou virar freiro, o Nathan não vai virar padre. A gente não tem condição de estudar Bíblia 24 horas por dia, de rezar terço de manhã, de tarde à noite. Isso não cabe. Muitas vezes isso é uma fuga. As pessoas usam esse apego, esse suposto apego religioso para fugir das suas obrigações, para não trabalhar o quanto poderia, sabe? Para não ter um sustento para dar condição da sua família crescer. Muitas vezes é isso que as pessoas fazem. Uma fuga, uma covardia. Porque às vezes a vida vai ser exigente a ponto de você estar tão atarefado que você não consegue fazer algumas práticas espirituais mesmo.
Isso é um fato. E o interessante é que a igreja católica mesmo ensina Sim. sobre isso, né? Exatamente, já tem uma previsão. Porque o serviço, tudo, aquilo ali precisa ser colocado a serviço dos outros, da sua família, das pessoas que dependem de você. Não é também se matar de trabalhar por dinheiro, não é isso. Não é que eu quero ficar cada vez mais rico, ter cada vez mais bens. Está bem longe disso. É que eu sei que aquele meu trabalho é necessário para estruturar a minha família. E muitas vezes esse meu trabalho vai fazer com que eu não consiga ir no grupo de oração do sábado à tarde. E isso vai fazer de mim isso vai fazer com que eu esteja colocando Deus em segundo lugar? Não, até porque Deus não é aquele grupo de oração. Entende? Às vezes a gente se confunde nisso e a gente se apega com essas figuras como se aquilo fosse a referência de amar a Deus, né? A gente pega aquela coisa caricata e acha que é aquilo ali, mas quando você vê os bastidores da vida dessas pessoas caricatas, muitas vezes elas estão deixando as suas famílias. E elas não estão cuidando da igreja doméstica, que é igualmente importante. Ou melhor, igualmente não, falei errado. Ela é mais importante. Ela vem em primeiro lugar. Ela é o presente que Deus designou nominalmente para você. Então você só pode partir para cuidar lá fora quando aqui dentro tiver tudo 100%. E é tudo mesmo. Então você vai fazendo o que pode, vai se esforçando para fazer cada vez mais, para ter uma vida espiritual melhor, mas nunca perdendo de vista que a sua obrigação é, em primeiro lugar, com a sua família, com o seu casamento. Não adianta nada você frequentar todos os grupos de oração e deixar o seu casamento morrer. Certo? Não, e é perfeita a sua colocação, minha deusa. E assim, eu vou trazer ainda um conteúdo interessante para vocês, que a gente vai tratar isso, né, na comunidade. Porque é muito profundo, vai precisar de muitas aulas. Mas dentro disso existem alguns eixos narrativos possíveis para o ser humano, né? A gente fala que você pode ser um ser humano que quer buscar o máximo de prazer possível com o mínimo de esforço, né? A gente pode usar uma analogia e chamar você de Shudra, né? Então você faz lá um quadrante ali, né? Uma cruz com 4 quadrantes e coloca lá, Shudra, né? Quero o máximo de prazer possível com o mínimo de esforço. Tem um monte de gente assim, tá? Rezando todo dia. Entende? Então não tem nada a ver uma coisa, né? Você pode, por exemplo, ser um Vaishya, né? Ou um Vaishya, depende qual local você vai avaliar sobre isso aqui. Quer dizer, não, cara, eu quero expandir, ganhar mais território, né? Construir minha família e ganhar dinheiro. Tem um monte de gente assim, né? Que vai prosperar e não tem como ir pro céu, pô. Porque é muito mais difícil, né? Um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um lugar. É possível? É. A igreja não fala que é impossível. Mas é muito mais difícil, né? Você pode já ser um cara que fala assim, não, agora eu vou desenvolver virtudes. Eu quero ser honrado. Agora você já está começando a, quem sabe, aprender a praticar religião melhor, né? E tem um detalhe. Nesses tipos humanos, especialmente no primeiro e no segundo, você também tem os piores. Os piores são aqueles... Caraca, meu irmão, são os párias. São aqueles que não têm... que seus valores morais, eles são piores que os Shudras, né? Eles querem o máximo de prazer possível, mas eles não querem esforço nenhum. E tudo que for possível para fugir do esforço e para romper e para corromper, eles fazem. São pessoas que não têm noção da vida mesmo. Você também tem os personagens, ou seja, você tem o eixo narrativo do ser humano e você tem o personagem. Você pode ter um Vaishya, que é expandir e ganhar território, irônico. O que é o irônico? O irônico não é da ironia que a gente está falando. É um ser humano que não tem a menor noção do que está fazendo, não sabe de nada. E a igreja católica, protestante, qualquer igreja, está repleta de gente assim. Vai à missa, faz as coisas, mas o cara não tem a menor noção do que está fazendo. Se você perguntar para ele quem foi Maria, ele não sabe falar. Entende? Se você perguntar para ele quais ensinamentos Jesus Cristo deu, ele não sabe explicar, cara. E se ele explicar, ele não sabe, ele não faz nada. Mas esse irônico, ele não sabe nem explicar, ele não sabe nem o porquê. Você pergunta assim, por que o casamento é para sempre? Ele fala assim, não sei. Você fala assim, por que você se torna uma só carne? Ele fala, não sei. Esse é o irônico, ele não sabe de nada. Ele está lá fazendo, está lá na missa, ele vai lá, ele reza, mas ele não sabe de nada. Você tem o imitativo baixo. Ele evolui um pouquinho.
Isso aí é um processo de evolução. Você já pergunta pro cara o que é um casamento? Por que é uma só carne? Ele já sabe pelo menos te falar o que é. Não, isso aqui é por isso, por isso, por isso. Aí você vai olhar o ser humano, ele tá separado. Mas pelo menos ele já evoluiu, né? Então, o processo humano, e por isso que eu falei pra vocês, já falei algumas vezes aqui, isso é profundo e difícil. É possível ter um casamento perfeito. Eu tenho, eu sei, eu fiz. E não começamos assim. Começamos repleto de maluquice, imperfeição e doideira. Né? É pinga, cachaça e bomba. Eu nunca usei bomba em minha defesa. Pinga, cachaça e dança. Era assim eu e a Ana Paula. Né? Claro que muito melhor do que muita gente. Né? Nós nos casamos, nos juntamos e nos grudamos. Mas tinha um monte de conceito errado. Mas isso é profundo. Então, falar que Deus está em primeiro lugar tem a ver com as raízes da sua vida. Isso aí é um resumo para vocês. Como que é a raiz? Onde que está pautado a raiz das coisas? Por que você tem filhos? Por que você trata a sua esposa mal ou bem? Por que você faz isso? Por que você trabalha? Qual que é a raiz disso? Aí você vai entender se Deus está em primeiro lugar na sua vida ou não. Independente do que você escreveu, independente se você colocou que ele está em 37º lugar. Exatamente. Lembrando que não é falar, né? Para que Deus esteja de fato em primeiro lugar, você tem que fazer essa observação. Porque o que mais tem, e aí é de cair o queixo, são pessoas que estão aparentemente vivendo perfeitamente a religião e Deus não tá nem no top 5, né? É isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a motivação das coisas, entender os nossos movimentos e não se perder neles, né? Por exemplo, achando que ter muitos filhos é sinônimo de pessoa muito boa e muito religiosa. E quem escolhe não ter filho já está condenado ao inferno. Então tem muitas suposições que falam demais. Mas a verdadeira análise é a raiz da coisa, como o Nathan colocou. É a motivação, é por que você faz o que faz. O que te motiva. Porque falar até papagaio fala, né, gente? Mas viver é coisa de ser humano. E quando a gente fala de Deus estar em primeiro lugar, a gente está falando... ele é a raiz. Ele é o motivo. Como que eu educo meus filhos? Segundo o ensinamento cristão. Por quê? Porque foi o melhor que eu já li. Foi o melhor de todas as pesquisas que eu fiz, tudo que eu aprendi na minha vida. E olha que eu não sou enviesado com relação a isso. E olha que quando eu conheci a Ana Paula, eu falava... Cheguei a mencionar, inclusive, que eu não acreditava em Deus. Eu não sei se ela viveu isso, mas era assim que eu pensava. Veja, tá? Por isso que eu tô falando, eu não sou enviesado. Eu parto pelo princípio de que o que é melhor, né? Então, quando eu coloco Deus como base da sua estrutura, eu tô te falando, esse é o melhor caminho. Nathan, por quê? Porque Jesus é a verdade e a vida? Não, não é isso, não. É porque a base de ensinamento cristã, a lógica por trás é profunda e extremamente completa. É a melhor base de conhecimento. Você fala assim, Nathan, eu vi outras. Eu vi de tal pessoa. Se, quando estivermos ao vivo, que nós estaremos semanalmente na comunidade, nós poderemos discutir isso de forma detalhada. E eu vou conseguir explicar para vocês tintim por tintim. E vocês vão perceber. Não existe base consistente, importante, de exemplo de realidade. Não é teoria, não. Não estou falando teoria. Estou falando de realidade mais completo do que a Igreja Católica. Quando eu estou falando de ensinamento e base cristã dentro de casa. Cristã não, base católica. E por que eu falo católico, pessoal? Estou falando que você está errado? Se você é protestante? Não. Isso é o que eu e a Ana Paula seguimos. É o que nós conhecemos, tá? E é a melhor maneira de educar os filhos. É a melhor maneira de você ter completude e a melhor maneira de você ser feliz por completo. É isso. E aí, estando Deus em primeiro lugar, quem vem em segundo lugar? Opção 1, o celular. Opção 2, os seus pais. Você é muito perfeita. Opção 3, o pet. Tá que pariu. Tem gente colocando essas coisas aí até em primeiro, né? Ave Maria. Mas em segundo lugar vem o raio do seu cônjuge, mulher ou homem que tá me assistindo. O maridão. Cônjuge vem em segundo lugar. Logo em seguida de Deus ali, ó. Deus, porque Deus, na verdade, a gente fala de hierarquia,
Mas numa análise mais lógica da coisa, não existe essa hierarquia de Deus estar em primeiro lugar. Deus é tudo, Deus é a base, Deus é a base e é o ponto para onde iremos. Então ele é a origem e ele é o destino, ele é o começo, ele é o fim, ele é o tempo todo. Então não tem como eu arrumar uma posição. É meio bobo, inclusive, né? Eu queria arrumar uma posição. É claro que ele é onipresente, né? Onipotente, tudo. Porque ele está em todo lugar, ele conhece tudo. Então ele está, inclusive, no cônjuge, né? Eu casei, o sacramento, recebi a graça de Deus, me uni naquela pessoa. Tudo isso tem Deus também. Então não é só que Deus está lá, aí em segundo vem o cônjuge. Não, Deus está em tudo. A gente coloca ele em primeiro lugar por uma forma didática, para que você entenda que ele é a base, ele é a origem, ele é o destino e ele é o motivo de todas as coisas. Então, mais uma vez, estando Deus, não é falando, não é tatuando, colocando aqui Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, tatuando Deus no seu corpo, que você vai colocar ele em primeiro lugar, não. Tá? É vivendo conforme, tendo Deus como sua motivação para fazer as coisas que você faz. Ok, fiz isso. Em segundo lugar, não está o celular, não está o pet, nem estão seus pais. Está o seu cônjuge. Aquele ser humaninho que você foi lá e podendo não escolhê-lo, você escolheu. E podendo não se unir a ele, você se uniu. E podendo não prometer que você estaria com essa pessoa na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias da sua vida até que a morte separe, você escolheu falar que ia fazer isso. Não fui eu, não foi o Natan, não foi ninguém que te obrigou. Você que está me assistindo, você escolheu essa criatura. Então agora você coloca ela no lugar certo. E o lugar certo é exatamente esse aqui. Ai, Ana, concordo, enquanto a gente não tem filhos, né? Não! A gente vai falar sobre isso já, mas independente de ter filhos ou não, escolheu, tá escolhido. Até porque você escolhe primeiro o cônjuge, depois vem os filhos, né? A ordem natural é essa. Então, é essa pessoa que você, de livre e espontânea vontade, ninguém te obrigou. Como eu falei, você podia não ter escolhido, você podia ter ficado quieto, você podia ter, sei lá, feito qualquer outra coisa, mas você escolheu fazer isso. Fazer o quê? Escolheu ter escolhido. Agora você precisa honrar essa escolha, essa palavra que você deu. Então, cônjuge em segundo lugar. Diga aí, meu segundo lugar. Por que o cônjuge tem que estar em segundo lugar? Qual é a explicação, a base teórica, filosófica, antropológica, mesopotâmica dessa sua afirmação? Olha, que Deus está em primeiro lugar, eu sei, mas rapaz, eu não sabia. Mas ele caprichou na hora de fazer você, viu? Meu Deus do céu. Gente, Nossa. essa mulher aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Tipo, eu achei o Corsa. Tipo, eu achei o menino. Ah, meu Deus. Eu tenho certeza que ela tá grávida. Vamos fazer o exame. Não sei se é hoje, amanhã, depois, quando ela quiser fazer. Fonte vozes da cabeça dele. Vamos lá, galera. Então, o que acontece? Cônjuge em segundo lugar. A relação com o seu cônjuge, ela é a única. E aí, olha só. Nós não estamos falando aqui de misticismo. De Deus é muito bom. Não estou falando daquela noção gostosa e imaginária da igreja. Estou falando de lógica, tá? Então, quando eu falei para vocês que Deus é em primeiro lugar, é porque na igreja católica é a maior consistência documental baseada na realidade que vai te conduzir para a felicidade. Estou falando de ciência, estou falando de conteúdo prático e real. O mesmo vem para o cônjuge. Entende? Por que eu faço essa distinção? Porque hoje a gente está muito popularizado, até com o Off the King, né? Da ideia do pastor Mirim lá, né? Que é triste ver aquilo, né? É uma noção muito... enfim, pessoal, é uma noção muito, muito doida, né? Não estou falando aí disso, não estou falando de Off the King, não estou falando de falar em inglês, estou falando de base real, lógica. Você, Natan, não sou cristão, sou ateu. Lê um pouco sobre isso, lê sobre o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, né? E segue aqueles ensinamentos, mesmo sem ir à igreja. Você não precisa ir à igreja. A base documental que a igreja tem é um tesouro que você não precisa ir à igreja. Você pode ir. Você pode acabar vendo aquilo ali e querendo seguir. Mas você também pode. E lá os capítulos são separados. E quando a gente fala do cônjuge, ele é o único que é uma só carne. Seus filhos não são uma só carne. Né? Irmãos, pais, ninguém é só uma só carne. Seus filhos, no máximo, é o mesmo sangue. Mesmo não, porque é uma mistura.
Mas é uma mistura do mesmo sangue, porque é uma só carne. No máximo é o mesmo sangue. Certo? O seu cônjuge é uma só carne. Natan, mas aí você já está falando que quando eu caso que a Ana Paula me torna uma só carne, isso tem a ver com o misticismo, tem a ver com a ideia do imaginário, da fé cristã. Tem, meu amigo, mas viva desse jeito para você ver se a base prática do seu dia a dia não transforma. Pega aqui, ó, olha só, você tem uma coisa chamada imaginário, mental, concorda? Isso aqui é feito para ser usado, concorda? O que é um sonho? O que é uma vontade? Se não o seu imaginário. E se eu decido, então, no meu imaginário, definir que eu e a minha esposa, sem base de fé, eu resolvo que eu e minha esposa vamos nos unir e seremos uma só carne. Qual que é o nível do relacionamento na prática que eu vou desenvolver com ela se eu penso assim? Então é por isso que eu falo para vocês, eu não vim para a igreja por conta da transcendência, por conta da questão mística, do mistério divino. Eu vim pela lógica. Hoje eu sei o que é o mistério divino, mas eu cheguei até aqui pela lógica. E você olhar para mim, eu olhar para minha esposa e falar assim, ó, eu sou uma só carne sua. Você é doido? Uma mulher como essa te olhando falar assim, e não é só falar, é agir assim, essa mulher é sua. E, consequentemente, você é dela. Porque você fala, se nós somos uma só carne, vem pra cá. Gruda aqui. Aqui eu vou te proteger. Né? Então, essa noção, na base prática real da vida, é o que vai dar para vocês uma união infinita. Né? Então, por isso que o cônjuge, ele é o segundo lugar. Mas na vida aqui na Terra acaba sendo a pessoa com quem você mais vai se importar, mais vai ter contato, mais vai se dedicar. Você vai se dedicar mais ao seu cônjuge do que ao próprio Deus. Quando eu estou falando de oração. Querendo ou não, tratando o seu cônjuge como uma só carne, você está se dedicando a Deus em tempo integral também, por seguir os ensinamentos dele. Só que quem está olhando de fora, ou você mesmo olhando de fora, você vai falar assim, cara, eu vou rezar ou vou fazer o café da manhã? Você vai fazer o café da manhã para sua mulher. Entende que interessante? Ó? Vou rezar o terço ou vou fazer? Vou rezar o terço, é seguir o ensinamento de Cristo? É. Fazer o café da manhã para ela também é. Você vai escolher qual é. Entende? Por quê? Porque servir a sua esposa é uma só carne. Isso é seguir o ensinamento de Cristo, né? Então é isso, perfeito. Eu não quero falar tudo não, para depois falar, pra gente ficar conversando mais aqui. Eu gosto de conversar com você. Vai falando você também aí, me interrompe. Ainda bem que é uma só carne, mas Pula dá em pra cima de conversar mim, com tem um filho comigo. Ah! Gente, esse homem tá empenhado na missão do quinto bebê, que não tá escrito. Que tá na barriga dela. Vou falar, tá na barriga dela. Eu sei que tá. Já vamos trazer o exemplo pra vocês aí. Bom, de repente lá, hoje, né, hoje não vamos falar nada sobre isso, mas de repente lá no evento dos dias 14, 15 e 16 de julho, pode ser que a gente traga alguma novidade. Sem né? chance de eu esperar até lá. Eu preciso saber hoje, amanhã, depois, no máximo. Isso é doido, né? Ah, vai que é a Maria que tá aí, eu tenho que dar, não. Já tô dando uns beijinhos, mas eu quero ver o exame, né? Vamos lá, foco na missão. Te amo, perfeita. Eu que te amo. Cônjuge em segundo lugar. Por que essa é uma hierarquia necessária para o casamento perfeito? Porque muitas vezes a gente age com o nosso cônjuge como se aquela relação fosse descartável. Como se aquilo fosse temporário, como se você tivesse assinado um contrato que você pode rescindir. De fato, você assinou um contrato, mas esse contrato não cabe rescisão. E você precisa agir com essa mentalidade, com a mentalidade de que você não pode sair fora. Ai, Ana, mas e os casos extremos? Gente, tô falando de casos extremos. Estamos falando aqui de vida cotidiana, onde qualquer toalha no chão do banheiro é motivo de confusão. Tá? Combinado? Estamos falando dessas situações que separam as pessoas. Que por mais que você possa ter sido levar um dia a acreditar que o que faz os divórcios acontecerem sejam situações extremas, a realidade da vida é que o que faz os divórcios acontecerem são as situações bobas somadas no longo do tempo. E essas estatísticas são fáceis de você comprovar. A pessoa que fala assim, não é verdade, porque os casos de feminicídio... Gente, os casos de feminicídio não era uma questão de divórcio, foi um caso de violência, um caso de um crime que aconteceu, onde aquela pessoa não teve a oportunidade de sair daquele relacionamento, ela não conseguiu afastar de corpos e aquilo aconteceu.
tá? Os divórcios, aquele que você conhece 200 dúzias de amigos, eu conheço mais 200 dúzias de amigos, acontecem por motivos vulgares, né? Por motivos baixos, por motivos dos mais péssimos possíveis. Não estamos falando de coisas graves, estamos falando de coisas bobas. Aí você fala assim, mas até parece, né? Pois é, até parece. Então é por isso que o seu cônjuge precisa estar posicionado neste lugar, para que você dê a devida importância a ele, para que você trate-o com cordialidade, com gentileza, com um sorriso no rosto, para que você se preocupe com a forma com a qual você vai se apresentar para ele, para que você busque fazer da vida dele o mais agradável possível, para que você se esforce para isso. Se ele estiver em 10º lugar, você vai se esforçar para isso? Não, você não vai. Se você achar que deu certo, não deu certo, separa, você vai se esforçar para isso? Não vai. Se você entrar num casamento com essa mentalidadezinha de que o importante é ser feliz, ciclos se encerram. Se você acredita nessa baboseira e você tem coragem de contrair um matrimônio acreditando nisso, a chance de dar errado é muito grande. Então a gente entra com a mentalidade de que vamos fazer dar certo. Vamos valendo a vida nisso aqui. E essa entrega diária de quem tem essa mentalidade de eternidade, ela faz toda a diferença para o resultado. Não adianta você falar assim, casei, mas né, casamento é difícil, né? Casamento é um negócio complicado. Não adianta você entrar com essa mentalidade achando que você vai vencer jogo algum. Não vai. Mesma coisa de você entrar pro jogo falando assim, vou jogar, mas o outro time é tão bom, né? Não temos chance contra esse time, porque, né? Não, ele é muito bom, tem mais preparo, mas essa mentalidade de perdedor é o que faz a gente perder logo. Então, no relacionamento, eu preciso entrar com a mentalidade que eu tô ali pra ganhar e que o meu cônjuge ocupa um lugar de destaque na minha vida. Que para o meu cônjuge, que é o único que é uma só carne comigo e é o único para o qual eu prometi ficar até o meu último dia de vida, eu preciso entregar o meu melhor. Para essa pessoa, não para outras. A quem eu preciso agradar é ao meu marido, não às pessoas da internet, não aos meus amiguinhos que vão me visitar lá em casa, não ao pessoal do meu trabalho. Entende? Que essa hierarquia nos ajuda a tomar boas decisões. Então, você tá lá no trabalho, o pessoal te chama para tomar uma cerveja. Você vai falar assim, amor, tô ocupado aqui, vou ter que ficar trabalhando até mais tarde. Você vai falar isso se a sua hierarquia estiver correta? Se o seu cônjuge estiver ali no lugar certo da sua vida, você não vai falar isso. Ou você vai ter muito mais dificuldade de falar isso, né? Porque as pessoas são pessoas e pessoas. Mas quando você posiciona e reforça esse posicionamento com suas ações, mais uma vez, é igual a parada lá de Deus. Não é tatuar e falar, não. É viver. E como que eu sei se meu cônjuge está em 2º lugar? Quando eu olho as minhas atitudes. Se as minhas atitudes respeitam o meu cônjuge. Se as minhas atitudes cooperam para o bem dele. Se as minhas atitudes levam em consideração o que é bom para a minha família, não só o que é bom para o meu umbigo. Tudo isso vai te dando pistas do lugar que o seu cônjuge ocupa. Se dentro da minha cabeça, na primeira discussão que eu tenho com meu marido, eu penso assim, será que eu preciso disso mesmo? Eu já trabalho, eu já tenho a minha independência, eu não preciso passar por isso. Se esse pensamento começa a ser cultivado na sua cabeça, o seu cônjuge não está no lugar certo. Entende o que eu tô falando? É profundo isso. Porque isso é muito comum. Hoje em dia, com o feminismo, né? Mas eu sou feminista, mas eu não penso assim. Gente, vai estudar, então. Vai estudar. Então, você não é feminista. Porque o que o feminismo defende é uma pauta muito específica. É essa pauta que não é uma pauta de igualdade, né? É uma pauta de superioridade das mulheres sobre os homens. Elas não estão interessadas nos direitos das mulheres. Basta ver quando uma mulher conservadora, quando uma mulher cristã com esses valores, passa algum apuro, se tem alguma feminista que vai lá defender. Não vai. Porque elas não estão interessadas no direito das mulheres. Elas estão interessadas no que elas querem que seja a vida da mulher. Naquela pauta, naquela moldura. Se a mulher decide, sei lá, como a Ballerina Farm lá, se ela decide fazer o próprio leite, o queijo e cozinhar pra família e deixar de ser miss pra ser mãe de 8 crianças, as feministas caem matando. Ué, mas elas não estão preocupadas com o direito da mulher? Não estão preocupadas com coisa nenhuma. Então, assim, tire esses pensamentos da sua cabeça, faça um limpa nas coisas que você acredita e perceba o que é realmente bom, belo e verdadeiro. Só isso precisa ficar. O seu cônjuge, você casou, como eu falei no começo, vou falar várias vezes, você escolheu fazer isso, foi uma escolha sua. Agora o seu papel é honrar essa escolha sendo muito feliz, não é pra honrar essa escolha como se quem tá carregando uma pedra de uma bola de ferro, não. Você não tá algemado e aprisionado, pelo contrário. Você tá exercendo bem a sua liberdade ao escolher estar do lado de alguém e entregando pra esse alguém o melhor que você pode.
É isto. Então, cônjuge em segundo lugar, porque ele é o único com o qual você se comprometeu até a eternidade e se tornou uma só. E é isso aí. Outra questão que faz com que que seu cônjuge esteja em segundo lugar, que nenhum outro ser humano pode ter, né? Com o cônjuge existe a união de corpos, vontades, bens e destino. Né? Eu tô arriscando aqui para não esquecer de falar para vocês nada. Então, com a Ana Paula, eu tenho a união de corpo, tenho a união de vontade, né? Que de algum modo, ainda que a vontade seja diferente, em algum ponto, na maior parte dele tá junto. É por isso que nós nos unimos, né? Por isso que a gente fala, cara, você precisa ter alguns critérios para definir quem você namora e quem você casa, mas não adianta ficar inventando muita moda, não. Né? Gosta de estar junto, tem alguns princípios ali, tem algumas coisinhas aqui que são legais, que dão certo, né? Pô, eu estudei um pouquinho, li alguma coisinha ali e tal, vou praticar castidade, já é um ponto importante ali, 6 meses, 1 ano, já caso, toca o pau, casa logo e vai viver a vida, né? Vixe, eu não quis dizer toca o pau nesse sentido que talvez vocês tenham entendido, não. Mas assim, já casa logo e segue a vida, né? Vai viver. Então, quer dizer, você tem essa união ali, né? Você riu, eu perdi o raciocínio. Desculpa. De corpos, vontades, bens e destino, né? E não adianta você ficar escolhendo muito, não. Toca o barco. Você não nasce pronto, sua esposa ou futura esposa também não. E vocês vão melhorando. Já começa a ler uns livros aí, graças a Deus. Nós somos abençoados com a Lara. Quando a Lara chegou, né, amor? Você lembra? Eu comecei a ler, gente, um livro chamado O Código da Inteligência de Augusto Cury. E eu parei de ler o livro. Eu li até uma página 20 e parei de ler. E esse seria o meu segundo livro que eu leria, que eu parei de ler. Aí a Ana Paula ficou grávida. Aí eu comecei a ler O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Um livro lúdico, de criança. Gente, eu chorava e eu ria. Eu achava maravilhoso aquele livro lá. Eu contava pra Ana Paula, eu achava aquele negócio fantástico. E ela grávida, aquele barrigão foi crescendo. E eu achando aquela coisa mais gostosa do mundo, mais maravilhosa. E minha esposa linda, maravilhosa, felizona da vida, assim. Com a autoestima lá em cima. E, quer dizer, eu era um cocôzinho naquela época, né? Era um cocôzinho que tava até mais ou menos orientado, porque a gente estava casado, estávamos juntos, não pensávamos em nos separar, buscávamos resolver nossos problemas dentro de casa. Algumas coisas eram boas, né? Mas a estrutura de pensamento ainda não estava formada. Eu queria ter muitos filhos, mas ter filhos era um sonho. Não era uma inclinação natural do ser humano, né? Não era o que é hoje. Não era um assumir esse presente, essa missão com determinação. Era muito mais um relacionado a sonho, né? Mas o que acontece? Você tem a possibilidade com seu cônjuge e somente com ele, tá? De ter uma união verdadeira de corpos, vontades, bens e destino. Nenhum outro ser humano para baixo você pode ter, né? E aí, mais uma vez, a igreja fala que essa união é irrevogável, né? Porque após essa reunião, você forma uma nova realidade, que é uma nova família. Então, eu e a Ana Paula nos juntamos. Olha só. Raiz da árvore, que é uma raiz. Ó. É o tronco da árvore. Aí, começou a surgir os frutinhos aqui, ó. Como é que eu vou cortar a árvore no meio? Vou matar a árvore. Eu vou estragar, naturalmente, os frutos. Poxa, Natan, mas eu sou filho de pais separados e eu não estraguei. É sério. Como é que é seu casamento? Não, mas eu tive um casamento bom. Poxa, Deus te abençoou, cara. Porque não é a realidade da maior parte das pessoas. E às vezes, levar o seu exemplo como se fosse uma regra pode esconder a realidade real. Uma separação, ela prejudica. Porque um casamento bem realizado e bem vivido, ele traz aprendizados únicos que você não encontra em nenhum outro ambiente social. Somente dentro de um casamento. Você, como filho, só encontra as experiências de um casamento bem vivido dentro do casamento de seus pais, porque você não consegue ver isso em outro momento da vida. Então você, como pai e mãe, são os únicos que podem fornecer para os seus filhos a experiência da convivência humana e o máximo amor possível. Se eles não têm condição de enxergar o máximo amor possível de um ser humano por outro dentro do matrimônio,
dos próprios pais, eu não sei onde que eles vão conseguir ver isso. Então é por isso que eu e a Ana Paula, é impossível que a gente discuta. Eu e a Ana Paula, a gente não discute hora nenhuma. Tá? Porque eu tô sempre certa. Na Vera, gente, isso não acontece, tá? Esses dias, por exemplo, ano passado, a gente teve uma conversa um pouco mais... um pouco mais, vamos dizer assim, Aquele elaborada. é o único indício que eu tenho que concordar com você que talvez eu esteja grávida, porque realmente meus hormônios estavam diferentes. Então, a gente acredita que ela tá grávida, e é sério isso, né? A gente não tem certeza, mas a gente acredita. E aí, ela tava mais brava, e a gente teve uma conversa um pouco mais complexa. E eu acho que o máximo de altura de voz que surgiu foi isso aqui. Ou menos, tá? Porque nós tivemos uma conversa na cama. E o que aconteceu foi que após nós conversarmos, né? Eu falei, não, amor, poxa, desse jeito não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio. Eu tô contando pra vocês do bastidor, né? Eu não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio. Aí ela falou mais alguma coisa, aí eu levantei da cama, né? E fui, eu acho que fui pegar uma água, fui trocar de roupa, porque eu tava sem roupa, né? Fui trocar de roupa, dei um beijo nela, e aí ela dormiu, que ela tava meio chateada e tal. E aí eu voltei pra cama, deitei do lado dela, e eu dei um beijo nela de novo. Não foi assim. Você me ofereceu comida. Você falou assim, você tem que comer. Falei, amor, tem que comer alguma coisa. Aí eu fui lá, ela não queria comer nada, né? E eu fui toda fofa. Eu falei, eu não tô com fome, vou dormir, te dei um beijo. Isso, exatamente. Ela toda fofa me deu um beijo. E aí eu fui lá, fiz meu jantar. Assim, né? Esquentei rapidinho uma comida, comi, voltei, dormi do lado dela, acordamos. Tudo beleza, bom dia. Então, quer dizer, esse é o ápice que existe hoje na nossa casa de discordância. Não existe mais do que isso, gente. Não existe. Porque aprendemos a viver assim. Ou seja, os nossos filhos, eles encontram ali dentro, se eles piscarem o olhar, se eu e a Ana Paula estivermos em casa, se eles piscarem o olhar, eles estão vendo lá, toda vez que os olhos estão abertos, o máximo do amor humano. Eles não estão vendo outra coisa. Entende? Então, ninguém pode fornecer isso para seus filhos. E essa é mais uma questão importante, porque muita gente, às vezes, coloca... A gente até fez um episódio sobre isso, né? Do como não deixar os filhos atrapalharem o casamento, onde a gente frisou bastante o peso que você coloca no filho quando você se separa pelo bem dele, né? Vou me separar pelo bem do meu filho, pela convivência. Olha a oportunidade que você tem de oferecer para o seu filho uma referência única e espetacular de relacionamento. Olha para a oportunidade que você tem de oferecer para o seu filho a possibilidade de tocar no amor, né? De ver diante dos olhos o que é possível fazer. Então, se você realmente, né, tem esse amor pelos seus filhos, e eu acredito que tenha mesmo, invista no seu casamento. Parece que não, mas é um dos maiores presentes que você pode dar para um ser humano. E eu tô falando isso para vocês porque eu não vim de um relacionamento assim. Meus pais não se casaram. Então, eu não sei o que é isso. Mas hoje eu posso ver os meus filhos aprendendo. Eu já falei pra vocês a história da Lara, né? Que um dia alguém falou pra ela que os pais brigaram. E ela falou assim, pais? Seu pai com sua mãe? Incrível, né? E ela chegou em casa me contando essa história assim, indignada. E uma indignação completamente genuína. Ela falou, mãe, você acredita que a fulana me falou que o pai e a mãe dela brigaram? Eu falei, acredito, filha. Ela, mas pais brigam? Aquilo é tão distante da realidade dela. Aquilo pra ela não faz sentido. Não faz sentido que pais briguem, porque ela, em 8 anos de vida, quase 9, que ela vai fazer agora em agosto, ela nunca viu os pais dela brigando. E isso não é porque eu e o Natan, né, Deus enviou a gente já perfeitos. Ele já nasceu perfeito mesmo. Mas a gente se formou pra chegar nesse estágio. Existe esforço, existe empenho, claro. E às vezes pode parecer, pra quem ouve a gente falar assim, cansativo, né? Falar, poxa, mas eu vou ter que passar a vida me esforçando pra fazer a coisa certa. Gente, cansativo é viver uma vida que não presta. Cansativo é você perder o seu casamento. Cansativo é você deixar que seu filho se torne filho de pais separados. Cansativo é ter que lidar com todos os problemas que essas circunstâncias que eu acabei de falar vão gerar na vida do seu filho e na sua. Veja bem, se você é casado e educa filhos, você sabe o quanto é complexo e exigente. Imagina você fazer isso separado. Sua esposa de um lado e você do outro. Dando para essa criança 2 casas, 2 realidades, 2 orientações. Você só vai gerar confusão na cabeça dela. Então, então eu tenho que estar infeliz no meu casamento por causa dos meus filhos? Não, também. Você tem que estar feliz no seu casamento por causa dos seus filhos também, se você quer oferecer o melhor para eles.
é buscar uma forma de viver esse casamento e que isso seja maravilhoso. Entende a diferença de falar assim, vou continuar casado por causa dos meus filhos, colocando ali mais um fardo neles, que você vai querer que eles cresçam e você fale assim, eu fui infeliz todos esses anos por sua causa. Olha que loucura. Isso porque eu te amo. Tipo assim, qual é o sentido? Não faz sentido essa fala. Pelo amor que você tem pelos seus filhos, você oferece sempre o melhor para eles. Você dá a melhor comida, você dá a melhor roupa que você pode oferecer para ele vestir, você busca a melhor escola que você consegue pagar, você sempre busca dar o melhor. Que tal dar o melhor exemplo de relacionamento que você pode para o seu filho também? Isso é um grande presente. E você só consegue isso posicionando o seu cônjuge acima dos seus filhos, inclusive. Posicionando o seu cônjuge em segundo lugar na sua vida, nessa hierarquia que a gente está passando para vocês. Isso é muito valioso, né? É um esforço que vale muito a pena. Porque eu fico olhando para os meus filhos e imaginando qual é o referencial que eles têm na cabeça. De pais que dançam na cozinha às 6:30 da manhã. De pais que eles nunca viram brigar um com o outro. Ainda que eles vejam o pai trabalhando muito, eles sentem esse amor o tempo todo. O amor por mim, o amor por eles. E a mesma coisa da minha parte, eles sentem o amor que eu tenho pelo pai deles, o amor que eu tenho por eles. E eles se sentem frutos de um amor. Olha o tanto que isso deve ser gostoso. Incrível. Saber Perfeito. que você é fruto do amor. Eu, por exemplo, eu amo minha mãe, sou muito grata, meu pai e tudo. Mas eu não sou fruto, né? Eu não vi isso na prática, eu não sei como é. Imagina você saber que você tem pais que foram duas pessoas que se amaram tanto que desse amor tão grande surgiu mais uma vida, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Isso deve ser uma delícia. Então, assim, eu me sinto muito feliz de conseguir entregar isso. E aí, a cada desafio, que no meu casamento realmente são muito poucos, né? Mas a cada desafio que eu passo, eu lembro disso, do valor do que está em jogo, sabe? A cada passo que a gente vai dando, eu falo, caraca, olha o quanto é grande o que a gente construiu até aqui. Eu fico me perguntando o que faria valer destruir isso tudo. O que me faria destruir isso? Hoje a resposta é nada. Mas nada mesmo. Nada me faria destruir a maravilha que a gente construiu. E quando você posiciona as coisas no lugar certo, você ganha essa clareza de saber para onde você deve olhar, mas principalmente para onde você deve direcionar os seus esforços para que você tenha os maiores resultados possíveis. E é interessante, assim, para os casais mais despirocados da vida, né? Que... vieram, por exemplo, da vida que eu e a Ana Paula tivemos, de festas, baladas e tal. É importante vocês entenderem, né? Não é porque a gente não briga, né? Que a Ana Paula anda de... Como é que é o nome? A roupa de freira? Hábito. Anda daquela roupa, o hábito, né? E eu ando de padre e a gente fica aquele relacionamento, aquele sorrisinho assim... Eu não sei nem fazer, gente. De frieza, não, tá? Dentro da nossa casa tem calor humano o tempo inteiro, né? Já ouvi até pessoas falando assim, não, é bom que briga porque quando reconcilia aquela paixão. Poxa, você precisa brigar para isso? Eu não, tá? Eu não preciso brigar para isso, né? Os nossos filhos, eles têm contato diariamente lá em casa com um amor real, inteiro, integral. Eles têm contato com calor humano. E eles têm contato de forma distante da paixão dos pais, né? Eles não têm contato à intimidade nesse momento dos pais, mas eles têm contato à paixão, que quer dizer de um abraço forte, de um selinho apertado, né? De um calor no próprio olhar, na interação dos pais, no dançar dos pais. Isso tudo não é que uma criança precisa ser ensinada sobre nada disso agora. Não tem nada a ver. Só estou dizendo para vocês que isso é o ambiente de uma casa, onde um casamento está completo. Tem ali todos os elementos de uma vida normal e real de um casal. Então eu não preciso ensinar para a Lara sexualidade. E não vou fazer isso tão cedo. A Ana Paula que cuida dessa parte da educação das crianças. Nem sei a hora certa, né? Mas quando for a hora certa, ela vai ter o ensinamento próprio da idade dela. Não tem obscenidade, não sei nem se existe essa palavra. Não tem nada bizarro. É tudo somente de uma vida de um casal real, do amor humano máximo possível.
Eu vou anunciar para vocês uma coisa importante, tá? A gente vai ter que ter a segunda parte desse podcast, né? Porque tem muito conteúdo legal aqui. A gente fez rapidinho esse podcast e tem muita coisa para falar para vocês, tá? Lembra se vocês tiverem alguma ideia legal aqui, alguma coisa que vocês nunca tinham visto e como é que fala assim, explodiu a cabeça, fala assim, ó, tipo, achei o Corsa, né? Tipo, achei o Corsa no Natan fazendo a janta após a briga. Tipo, achei o Corsa, dá um exemplo aí, meu amor. Tipo, achei o caranguejo dentro do Corsa. Achei o caranguejo dentro do Corsa. Eu sou boa. Tipo, achei, enfim, escreve, né? Tipo, achei o Corsa quando a Lara não entendeu que era uma briga dos pais, né? Tipo, achei o Corsa, coloca aí pra gente. E lembrando, 14, 15, 16, nós faremos um evento ao vivo gratuito, tá? Serão 3 aulas ao vivo pra vocês. Essas aulas, o intuito é a gente abrir as inscrições para a comunidade Casamento Incrível, tá? Essas aulas vão ter muito conteúdo e nesse momento nós vamos abrir a comunidade. Você precisa assistir a aula para entrar na comunidade? Não. Mas se você souber, se você quiser saber se aquilo ali é para você ou não, as aulas estarão lá e nós estaremos ao vivo. Você vai poder fazer perguntas. No final das lives, das aulas, nós vamos responder algumas perguntas das pessoas, tá bom? Natão, o que vai ter nesse casamento incrível? Cara, vai ter um conteúdo profundo, repleto de exercícios e ferramentas que eu não consigo fazer aqui no YouTube por uma questão simples. Aqui no YouTube não existe um critério lógico e não existe ferramenta de ensino. Eu só tenho aqui ferramenta de fala. Isso não é legal. E para saber exatamente como vai ser a comunidade, tem que estar nas aulas, porque um pedaço vai ser dedicado a explicar o funcionamento também. Não vai estragar meu rolê. Isso. 14, 15, 16 de julho. Certo? E como que eu faço para participar? É só vir aqui no YouTube? Não, tem que estar inscrito. Por que tem que estar inscrito? Porque nós vamos enviar o convite para quem está inscrito. Só vai ter acesso ao link quem está inscrito. Então, se você não se inscrever, aqui no link que está na descrição deste vídeo ou no mesmo link que está aqui no meu perfil do YouTube, em todas as minhas redes sociais, você não vai receber o seu convite. Então, tem que estar inscrito. Não tem como fugir. Natan, se você não quer fazer aquilo ali só para você faturar milhões de reais, por que você não deixa aberto para todo mundo ver? Porque aqui não é boteco, não é puteiro. Para você entrar e assistir a aula, eu preciso saber quem é você, eu preciso do seu e-mail, eu preciso do seu telefone, eu preciso dos seus dados. Quando você faz a sua inscrição, tem uma pesquisa. Eu preciso entender o que você precisa. Veja bem, gente, aqui é uma relação. Eu quero entregar para você aquilo que eu te ajudo, que você precisa. Então, eu não quero que você esteja lá forçado. Eu não vou ficar fazendo copyzinha para você ficar entrando na comunidade e gastar o máximo de dinheiro que você quer. Eu não tô nem aí para isso. Eu quero que, se você optar por entrar na comunidade, que você saia quando você quiser. Mas eu não sei como é que vai ser direito essas paradas aí. De qualquer maneira, se você quiser entrar na comunidade, que eu atenda a sua necessidade. Então, eu preciso das suas informações, tá? Então, aqui não é boteco. Você tem que fazer um cadastro para entrar mesmo, tá? E nós abrimos ontem o cadastro, já temos mais de 700 pessoas confirmadas para este evento e falta só você inscrever-se para estar nesse dia com a gente, tá? Então, serão 3 dias de muito conteúdo. 3 dias que valem a pena por si só, né? E a gente resolveu fazer justamente para mostrar para vocês o que espera lá dentro da comunidade em termos de profundidade. Aqui o podcast a gente já tem uma grande dedicação. Vocês percebem pelo que vocês escutam, né? Não preciso ficar fazendo propaganda do que vocês já estão vendo. Vocês percebem o nosso comprometimento, quanto a gente entrega o nosso melhor em cada episódio aqui. A gente tenta sempre evoluir com base nos comentários de vocês. Os temas a gente escolhe também com base nas perguntas que a gente mais recebe e o que a gente vê que é mais relevante e necessário para o crescimento de vocês, que é o nosso objetivo final nisso tudo. Tá? Tudo vai continuar, né? O podcast vai continuar, a gente vai continuar com os conteúdos, mas lá dentro da comunidade, a gente vai ter mais proximidade, mais ferramentas, a gente vai ter um contato semanal que vai ser direcionado para as demandas de vocês. Acho que isso vai ser bem legal, né? A gente vai poder ter mais interação e essa é a nossa forma de conseguir se dedicar ainda mais para vocês. Tá bom? Então, eu espero vocês lá dias 14, 15 e 16 de julho, às 20 horas. É online, é gratuito, mas tem que estar inscrito. Não vai nessa de que, no dia eu vejo. Não vai ver. Não adianta chorar. Não vai ver. Só vai ver se estiver inscrito. Então, se inscreve agora. Por gentileza, muito obrigada. E lá dentro, gente, se prepara pra pedrada, tá? Viu essas bombas que os Estados Unidos jogou na bomba atômica? As anti-bunker vai ser tudo lá. É o que vai acontecer na cabeça de vocês, tá bom? Eu vou dar uma baralhada e uma organizada aí na cabeça de cada um de vocês. Inclui conceitos interessantes como, por exemplo, o homem mulherengo, ele é o que menos tem masculinidade.
fala assim, Natan, como assim? Eu nunca ouvi isso. Que história é essa? Eu consigo te provar e te mostrar isso. Que o homem mulherengo é o mais feminino. Dá pra te mostrar, te provar isso por questões básicas, reais e lineares da vida. As matemáticas. Então a gente vai tocar o barco, tá? Pessoal, cônjuge em segundo lugar. Além de ser uma união irrevogável, né? A gente tá falando de um amor que existe aqui dentro que só tem como ser se for o maior amor humano possível, tá? Eu quero dizer assim, por que é o maior amor humano possível? Porque primeiro eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é verdade. Só que Deus foi quem me deu a vida. Então, quando eu não amo Deus sobre todas as coisas, é meio que eu tô sendo burro, né? Natan, mas eu não creio em Deus. Aí eu volto pra você. Tá, mas alguma coisa te gerou aqui. E você não tem explicação. Não vamos entrar nesse mérito, tá? A ciência não explica. Ninguém explica, beleza? Existe um mistério. Mas alguém que te gerou, você precisa reverenciar essa pessoa. Ou alguma coisa que te gerou. Se alguma coisa que te gerou foi o nada, reverencie o nada, entendeu? Alguma coisa você precisa reverenciar, porque alguma coisa te deu origem. Né? Para um ser humano complexo como você, com as milhares de coincidências impossíveis que aconteceram num corpo humano só, e a única espécie que tem intelecto ativo no planeta, né? Que tem, enfim, as outras faculdades humanas, a única espécie do planeta somos nós seres humanos, não tem outra. Olha só, não houve, se isso fosse um erro, não houve 2 erros, só teve um. O que possibilita que seja um único acerto, que possibilita inclusive um único aprendizado. Mas aí eu estou entrando numa parte argumentativa que não é meu objetivo. O que eu quero trazer para vocês amar a Deus sobre todas as coisas é menos difícil, porque eu tomo consciência da coisa, né? E Deus é perfeito, Deus não erra. Ou melhor, o universo é perfeito. Ou então, se você acredita no nada, o nada é perfeito, porque ele já te gerou, ele já não te deve nada. Já fez tudo que podia fazer por você. Então você não tem como não amar o nada, se você for minimamente instalado na realidade. Mas o seu cônjuge você tem como não amar, né? E você também tem como não amar um filho, porque o filho está em terceiro lugar aqui e a gente vai ter que falar isso no próximo episódio. Mas o cônjuge, não existe o elemento de obrigação natural pela geração da vida. Né? Então, por exemplo, o menino nasceu, o bebezinho nasceu. Você já é pai, não tem o que você escolher, meu amigo. Você já registrou ali, você já é pai, você já tem obrigações civis, obrigações de sociedade, você tem obrigação de todo lado que você pode imaginar. E o seu cônjuge? Né? E aí, a gente tem o conceito de maior amor humano possível, que é o amor de benevolência. Que é, eu amo e quero que ele/ela seja feliz, mesmo que me custe. Tá? Eu quero que vocês peguem esse conceito e apliquem na realidade. Desejar que o outro alcance o seu fim último, o bem verdadeiro, que é Deus. Querer que o outro seja virtuoso, encontre a verdade e alcance a salvação. Olha o quanto esse amor me entrega obrigações e responsabilidades que é impossível que ele acabe, porque não tem como eu querer que a Ana Paula seja eterna, eu querer que ela tenha a salvação, eu querer que ela alcance o seu fim último, que é o Deus, o próprio Deus. Eu querer que ela alcance a completude. Isso é uma missão que não tem fim. Para eu cumprir essa missão, para eu cumprir minha palavra de eu amo, amor, eu te amo, para eu cumprir essa palavra que eu dei para ela agora, eu tenho que pagar isso com a minha vida. Eu não tenho escolha de não pagar a minha vida. Porque se eu desisto no meio do caminho, significa que eu não queria a eternidade da alma dela, porque eu quero a eternidade da alma dela. Dá pra ter noção? Eu não quero 1 ano, 2 anos de alma boa. Eu quero a eternidade da alma dela. Porra, se eu quero a eternidade da alma dela hoje e não quero amanhã, meu amor acabou. Não tem relação, objetivo e esforço. Né? Eu quero ser o mais rico do mundo, mas não levanto da cama. É no mínimo sem lógica.
Eu acho que querer as coisas entra muito naquela ideia de colocar a Deus em primeiro lugar, ao cônjuge em segundo. Querer de verdade é materializado em ações. Não tem como eu desquerer por preguiça, desquerer porque eu mudei de ideia, né? Desquerer nem existe, mas... Então, para eu falar que eu quero a eternidade da pessoa que está ao meu lado, é uma decisão realmente muito séria. E é por isso que, para se casar, você precisa tá disposto a assumir aquele compromisso de forma integral. Não dá para você ir com medinho, com meia vontade, né? Naquela vai, não vai. Você tem que ir de cabeça. Você tem que dar ali, meu filho, mergulhar de ponta. Não tem como você botar o pezinho e tirar. É um mergulho total. Então, quando eu falo nesse amor, nessa vontade que o meu cônjuge alcance a eternidade, isso é algo irrevogável. Eu não posso mudar de ideia depois, entenda? Ainda que por uma circunstância muito esdrúxula, muito bizarra, a gente precisa se separar de corpos, porque um dos dois fez uma coisa muito grave. E pasmem, seres humanos fazem coisas graves. Porque às vezes as pessoas acham que elas não sabem disso, não. Porque elas acham que, assim, é impossível um erro grave acontecer. Né? Só acontece com os outros. Com o alecrim dela lá, o genivano dela, não acontece. Acontece. Com o seu genivano, com o meu marido pode acontecer. A gente caminha para que não aconteça e reza e torce. De novo. Rapaz, a incontinência urinária aqui tá pesada. A gente se esforça para sermos pessoas que não cometem erros graves e a gente também tenta ajudar que o cônjuge não cometa erros graves, mas eles são... Todos nós somos passíveis de fazer isso, gente. Outro dia foi um escândalo lá no meu Instagram, porque eu falei de uma situação muito triste que uma pessoa descreveu. E aí eu falei para ela que nesse caso, né, uma situação muito grave mesmo, que ela poderia fazer a separação... Não é que eu estava orientando a pessoa, né? Eu estava comentando. Ela falou assim, o que você faria no meu lugar? Falei, se fosse comigo, isso que você está me descrevendo, eu certamente faria a separação de corpos. Eu não estaria do lado de uma pessoa dessa. Porque essa pessoa, ela não está em condições de me proteger nem de proteger meus filhos. Ela, na verdade, é uma ameaça. Então, eu faria a minha separação de corpos, porque eu não poderia colocar em risco a minha integridade nem a dos meus filhos. No entanto, eu continuaria à distância, rezando e colocando os esforços que me forem cabíveis pelo bem da alma dessa pessoa. Aí, menina, a revolta foi generalizada. Meu Deus! O homem comete uma atrocidade dessas e você tá dizendo que você rezaria por ele? Aham. Rezaria por ele. Porque quando eu assinei o contrato com esse cidadão aqui, que voltou da incontinência urinária. Eu aqui? Quando eu assinei o contrato com esse cidadão aqui, tinham várias páginas que estavam em branco. E o nome dessas páginas é futuro. O Natan não sabia o que ia acontecer, quais seriam as escolhas dele, tal qual ele não sabe ainda. E muito menos sei eu. Do que eu vou fazer. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas eu assinei falando que tô aqui. Tamo junto. É pra isso mesmo. Então, se o Natan faz uma atrocidade e eu preciso me separar fisicamente dele pelo bem da minha integridade e do bem dos meus filhos, é isso que eu farei. Eu jamais vou colocar em risco a minha vida e nem a dos meus filhos. Eu não posso fazer isso. Agora, isso não faria com que eu mudasse de ideia a respeito da vontade da eternidade da alma dele. E digo mais, eu estaria muito preocupada num momento desse, porque eu saberia que naquelas circunstâncias, fazendo atrocidades, a alma dele estaria condenada. Salvo se ele voltar a recuperar a consciência de que aquilo é mal, conseguir se arrepender, conseguir a penitência, e ainda assim ia ser muito difícil. Então, viver uma situação daquela não seria pensar em mim apenas. Eu faria tudo para me salvaguardar, para cuidar dos meus filhos e zelar pela nossa saúde e integridade. Mas eu rezaria por ele, eu colocaria os esforços, sei lá, alguém próximo para conversar. Eu não sei o que eu faria, procuraria um padre, procuraria, sabe? Eu iria tentar ajudá-lo, não tenho a menor. Nossa, Ana, mas em qualquer situação eu buscaria ajudá-lo. Porque eu saberia que naquela situação a alma dele estava correndo um grande perigo de ser condenado ao inferno. E eu quero a eternidade dele, mas não é em qualquer lugar. Eu quero a eternidade dele junto de Deus. Eu quero que um dia ele alcance aos céus. É isso que eu desejo pra ele. E eu desejo isso pra ele hoje, onde ele faz tudo certo e está tudo bem. E eu desejaria isso pra ele amanhã, onde ele tomasse péssimos caminhos
e fizesse péssimas escolhas e estivesse em profundo sofrimento da alma, porque quem erra, quem é mal, está necessariamente em profundo sofrimento. Mas isso não finda o meu compromisso de rezar e de desejar que essa alma se salve, gente. É aí que a gente se embanana. Que eu quero amar enquanto tá tudo bem, eu quero amar enquanto tá tudo perfeito, eu quero amar enquanto o outro não erra. Mas quando o outro erra, é que o seu amor é testado de verdade. Enquanto tá tudo bem, enquanto tudo são flores, enquanto tá todo mundo acertando, é molezinha se amar. Qualquer um ama. Agora, o amor de verdade, esse amor aqui da benevolência, esse amor que quer a felicidade do outro, ainda que isso me custe, ele é um amor barra pesada. É um amor que é testado na lama, né? E não nas flores. É um amor que você vai conseguir provar à medida que você consiga sustentá-lo diante das dificuldades. Porque se eu dissolver o meu amor diante das dificuldades, significa que nem nas facilidades ele existiu de fato. Sacou? É isso aí, galera. A gente chegou na hora aqui. A gente vai dar continuidade no próximo episódio, tá? Sobre casamento perfeito existe. E nós vamos falar ainda sobre filhos. Nossa, Sobre tem a coisa diferença. Tem muita coisa aqui ainda. Tem muito ainda para falar sobre amor, né? Tem ainda um sentimento de amor ainda mais forte e difícil de desenvolver. Nós vamos falar sobre ele. Temos aqui também como tratar... Qual que é a hierarquia dos pais, né? Qual que é a hierarquia dos irmãos? Qual que é a hierarquia dos amigos? O que existe em comum entre o cônjuge, filhos e pais, amigos, irmãos, né? Isso é importante, porque o casamento perfeito ele tem que estar, primeiramente, né, estruturado corretamente. Se você organiza uma estrutura básica, né, é mais fácil que ela aconteça. E existe casamento perfeito. Como eu falei para vocês, só para reforçar, né? Viu que teve alguma ideia bacana que te chamou a atenção, coisa nova, você vai colocar tipo, achei o Corsa, né? Quem vai entender o Corsa é só quem viu essa parte. E coloca lá, tipo, achei o Corsa no... Coloca lá, no Casamento Perfeito, ou no Cachorro Raivoso, ou na Lara não sabe da... que os pais brigam. Eu gostei do caranguejo. Ou achei o Corsa no caranguejo, né? Coloca achei o ponto. O caranguejo andando de Corsa. Coloca o ponto onde você... Coloca alguma palavra aqui interessante que mostra mais ou menos o local onde você achou o Corsa. O tipo, achei o Corsa. Pessoal, é isso. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. O nosso 17º, também conhecido como 17º episódio. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, quase que não sai, para assistir aos próximos episódios, principalmente porque o próximo vai ser continuação desse, né? Então já clica aí em se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu like, não esquece do comentário, tipo, eu achei o Corsa com a referência do que mais te chamou a atenção nesse episódio. E não se esqueça, vou falar mais uma vez, dias 14, 15 e 16 de julho, nós estaremos no evento online e gratuito às 20 horas, para o qual você precisa se inscrever para participar. O link está aqui na descrição desse vídeo, o link também vai estar aqui no meu perfil. É o evento Os Pilares do Casamento Incrível. Lá nós daremos 3 dias de aula extremamente profundo, conteúdo denso, como vocês já sabem que a gente faz. E lá será a inauguração da nossa comunidade Casamento Incrível, que lá sim será um lugar de aplicação de ferramentas, metodologia, muito mais proximidade, interação com vocês. Lá nós desenhamos um espaço para recepcionar todas as demandas de vocês e tratá-las da forma adequada, dando a vocês o verdadeiro passo a passo para chegar no casamento incrível. Então, vai valer muito a pena. Estejam lá conosco nos dias 14, 15 e 16 de julho, às 20 horas. Para isso, faça a sua inscrição nesse momento. Certo, gato? Certo, perfeita, maravilhosa, linda, cheirosa. Te amo infinito. Te amo infinito foi para você, mas obrigada, pessoal. Um beijo e... até a próxima. Até. Tchau!